Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Usando o sistema para evitar finais trágicos. Parte 27. Capítulo 312. Ijishi Nijika havia deixado seus sentimentos perfeitamente claros. E Minami não era o tipo de pessoa que ficava parada e deixava tudo nas mãos da garota. Sem mais hesitar, depois de trazer Nijika de volta para a Starry, ele se virou para a irmã mais velha dela, Ijishi Seika, e confessou tudo. Ele e Nijika já eram inseparáveis. Dizer que eles gostavam um do outro não seria nenhum exagero. Ele também não se conteve, dizendo abertamente a Seika que queria levar Nijika para casa para passar o ano novo em sua cidade natal. Você quer levar a Nijika para sua cidade natal em Akita para o ano novo? Ijishi Seika piscou visivelmente surpreso. Ela não esperava que depois de apenas uma hora perseguindo sua irmã, a postura de Minami tivesse mudado tão drasticamente. Ela foi visivelmente pega de surpresa. Mas quando viu Nijika estendendo a mão para segurar a de Minami, sua expressão mudou para uma de compreensão. Ai, bem. Naquele instante, a assistente pessoal, que acabará de chegar para o seu turno, mal tivera tempo de se acomodar quando ouviu essa notícia bombástica. Seu rosto elegante e maduro não pôde deixar de esboçar um leve divertimento. Por quê? O que ela acabará de ouvir? Minami queria levar Nijika para o campo no ano novo? Isso não foi basicamente roubar Nijika de Ijishi Seika? E como alguém que trabalhou com a Seika nos últimos 7 ou 8 anos, Para-san sabia exatamente que tipo de irmã obcecada ela era. Levar Nijika embora? Só de imaginar isso já parecia um desejo de morte. Para-san já se preparava para intervir e gentilmente convencer Minami a entrar em si quando. Isso é bom. Antes mesmo que ela pudesse falar, Ijishi Seika assentiu levemente com a cabeça. Para-san congelou. Ela não esperava essa resposta. As palavras que ela havia preparado ficaram presas em sua garganta. Ela se virou para encarar Seika incrédula. Isso não fazia sentido. Essa irmã mais velha é uma verdadeira irmã de criação. Essa Ijishi Seika que ficaria preocupada mesmo se não visse Ijishi Nijika por apenas meio-dia. Concordou mesmo em deixar Minami levar sua irmã embora? Inacreditável. Foi realmente inacreditável. Irmã. Até mesmo Nijika pareceu surpresa com a facilidade com que tudo correu, porque embora Seika sempre agisse como se não a restringisse muito, na realidade ela estava constantemente a vigiá-la. Na época do ensino fundamental, Nijika quase chegou a brigar feio com ela só por ter passado a noite na casa de uma colega de classe. Ela esperava que algo semelhante acontecesse desta vez. Mas agora, Seika assentiu com a cabeça em sinal de aprovação, sem sequer hesitar. A garota loira ficou sem palavras por um momento. Entretanto, ao lado dela, Minami se pronunciou. Obrigada, irmã Seika. Seika. Ouvir Minami chamá-la tão suavemente de irmã Seika. Ela não conseguiu evitar lançar-lhe um olhar fulminante. Pouco antes ele estava todo formal, chamando-a de gerente. Agora que ele conseguiu a aprovação dela, de repente virou irmã Seika, né? Esse pirralho de cabelo preto estava simplesmente subindo na carreira sem o menor pudor. Seika ficou sem palavras diante da facilidade com que ele acionou o interruptor. Ainda assim, ela não se esqueceu de acrescentar algumas condições. Minami, tem algo que você precisa saber. Mesmo tendo dito sim, ainda não me sinto completamente à vontade com a ideia de vocês duas irem para Akita sozinhas. Ela fez uma breve pausa antes de continuar. Então eu também vou. Mas não se preocupe, vou encarar como uma viagem. Não vou atrapalhar você. Entendido. Minami assentiu com a cabeça. O pedido dela era perfeitamente razoável. Afinal, Seika era o tutor legal de Nijika. Faz sentido que ela não se sentisse à vontade para deixar sua irmã viajar sozinha com um rapaz. Ele concordou prontamente. E nesse exato momento, Para-san, que havia permanecido em silêncio até então, inclinou-se para a frente claramente intrigado. Gerente, você vai viajar para Akita? Eu também não tenho nada planejado para o ano novo. Por que não me leva junto? Considere isso uma pequena recompensa para seu funcionário leal. Seu pequeno oportunista. Seika lançou-lhe um olhar. Mas no fim, ela não disse não porque sinceramente viajar sozinha para Akita, mesmo com Minami e Nijika lá, teria sido um pouco solitário. É melhor ter um assistente pessoal por perto para fazer companhia. Pelo menos ela não acabaria sentada sozinha numa fonte termal. É claro que eles precisarão discutir os detalhes da viagem mais detalhadamente posteriormente. Seika planejava se reunir com a Pará depois do trabalho para repassar tudo. Mas naquele exato momento, o senpai vai viajar para Akita? Como você pôde não me convidar também? Não me diga que você não me ama mais. Uma voz dramática ecoou pela sala. E então surgiu uma figura animada com cabelos roxos. Hiroi Kikuri. Graças a ter parado de beber há algum tempo e a aproveitar as refeições gratuitas da Minami quase diariamente, Kikuri parecia muito mais saudável ultimamente. Pelo menos ela não tinha mais aquelas olheiras ou vermelhidão excessiva causada pelo consumo de álcool. Mas e a sua personalidade impetuosa? Completamente inalterado. Assim que entrou, atirou-se em cima de Ijishi Seika, agarrando-se a ela como um koala. Me leve também, por favor, Seika-senpai. Eu imploro. Este é um pedido que só se faz uma vez na vida. Kikuri, seu idiota. Sai de cima de mim. De jeito nenhum. Se eu soltar meu bilhete de refeição grátis, quer dizer, meu senpai vai fugir. E assim, de repente, os adultos irresponsáveis começaram a brincar de forma brusca. Aproveitando-se do caos, Minami e Nijika escaparam da Starry. Porque se Kikuri os notasse, com certeza se agarraria a Minami em seguida, exigindo que ele financiasse toda a sua viagem como se fosse uma carteira ambulante.
E embora Minami tivesse condições de arcar com isso, lidar com Kikuri era como abrir uma comporta. Uma vez que você dizia sim, nunca mais teria fim. Para evitar ficar presa como sua patrocinadora permanente, Minami decidiu fugir, deixando Seika para lidar com a situação. Após escaparem por hora, Minami e Nijika voltaram para o apartamento dele para discutir os planos detalhados da viagem para Kita. E entre planejamento sério e bate-papo informal, o tempo voou. Quando Nijika finalmente saiu do quarto de Minami, ele olhou de relance para o celular. Já passa das 10. Ele não conseguia deixar de pensar. Quando se está apaixonado, é incrível como as conversas podem ser intermináveis. Era exatamente assim entre ele e Nijika. Eles começaram simplesmente tentando finalizar o horário e o local do encontro para a viagem a Akita e, de alguma forma, acabaram conversando sobre todo tipo de assunto. Quais eram os festivais de verão na cidade natal de Minami e que tipo de lembrancinhas seriam apropriadas para levar ao visitar sua família. A conversa divagou por vários assuntos antes que percebessem. Já era tão tarde. No fim, preocupada em perturbar o sono de Minami, Ijishi Nijika, a contragosto, disse boa noite e saiu. É claro que não foi como se a longa conversa deles não tivesse produzido resultados. Coração de amor. Minami levantou a cabeça e abriu a tela de simulação. Na interface azul clara, apareceu uma nova linha de texto destacando-se em negrito. Notificação do sistema. O anfitrião coletou coração de amor da donzela. Devoção. Devoção, hein? Minami assentiu levemente com a cabeça, reconhecendo o atributo deste último coração do amor. Foi uma combinação perfeita para Nijika. Afinal, ela é a líder da banda Kesoku. No anime, ela recebeu o apelido de Grande Anjo de Shimokitazawa. E na seção de comentários havia até apelidos inusitados para ela, como Nijika Mama. Gentil, amável, altruísta, atencioso. Não havia palavras melhores para descrever Ijishi Nijika. Então, o que devo fazer a seguir? Minami fechou a tela de simulação. Com a confirmação de que Nijika viajará com ele para Akita, ele pode riscá-la da lista por enquanto. Isso deixou apenas 4 pessoas cujo coração de amor ele ainda não havia coletado. A dupla Shizato Nishikiji e Takina Inoue da Liku Reko, e a dupla de cabelos rosa Itori Goto e Sato Matsuzaka. Honestamente, dentre essas 4, Minami estava mais inclinada a mirar primeiro em Shizato e Takina. Afinal, eles estavam praticamente grudados um no outro. Para onde quer que Shizato fosse, Takina seguia. Se ele conseguisse convencer Shizato, Takina inevitavelmente viria também. Pensando nisso, Minami pegou o celular, planejando mandar uma mensagem para Shizato e Takina pelo Line. Mas justamente quando ele estava procurando os nomes deles, a tela de chamadas do celular dele apareceu de repente. O chamado repentino chamou sua atenção. O que lhe pareceu estranho? O problema era que o número da pessoa que ligou não estava salvo nos contatos dele. Era apenas uma sequência de números. O que significava? Quem quer que estivesse ligando para ele a essa hora não era nenhuma das garotas nem alguém da família dele. Isso despertou ainda mais a sua curiosidade. Afinal, já passava das 10 da noite. Quem estaria ligando para ele agora? Após pensar por um instante, ele estendeu a mão e atendeu a chamada. Olá? Ele falou. Em seguida, aguardei uma resposta da outra extremidade. E então? É a Minami Onishan. É mesmo a Minami Onishan. Uma voz jovem e infantil soou animada do telefone. A voz inocente e suave de uma criança. E a maneira como ela o chamava carinhosamente de Minami Onishan. Minami precisou pensar apenas por um instante para descobrir quem era. É você, Futari? Sim. A única pessoa que o chamava de Minami Onishan era a garotinha que ele conhecera brevemente durante o festival escolar, Goto Futari. É a Futari. Do outro lado da linha, a voz de Futari transbordava de entusiasmo, como se estivesse emocionada por Minami tê-la reconhecido. Ela prosseguiu apressadamente com sua voz infantil doce e clara. Ei, Minami Onishan, quando você vem brincar aqui? Você se esqueceu de mim? Minami tossiu levemente, sentindo-se um pouco culpada. Sinceramente, ele não tinha pensado em Futari nenhuma vez nessas últimas semanas. Ele simplesmente estava muito ocupado. Gerenciar o bem-estar emocional de todos os participantes das simulações. Realizar simulações para Sato Matsuzaka a fim de ajudá-la com seu transtorno emocional e, além disso, prepará-la para os exames finais. A combinação de todos esses fatores o deixou completamente sobrecarregado. Por sorte, Futari ainda era apenas uma criança. Após fazer a pergunta, ela não insistiu no assunto. Em vez disso, passou animadamente para outro tópico enquanto Minami ainda tossia, procurando algo para dizer. E adivinha só, Minami Onishan. Tenho um segredo para te contar. Ultimamente, minha irmã tem impresso um monte de fotos suas, tantas que ela está cobrindo o quarto inteiro. E ela sempre sorri para eles como uma idiota e diz coisas como, vou usar essa hoje à noite e... Silvo, use este hoje à noite. Espere. Goto-san, o que exatamente você pretende fazer com a minha foto? Minami ficou sem palavras com essa revelação repentina e, pelo que parece, Futari ainda não tinha terminado. Mas antes que ela pudesse continuar falando, uma voz em pânico irrompeu do outro lado da linha. Futari, o que você disse para Minami enquanto eu estava no banheiro? Nada, eu só contei para ele como você sorri para as fotos dele parecendo uma idiota. Futari respondeu inocentemente. Esse seu traidor. Futari, seu pequeno traidor. Mas é verdade, não é, mana? Me dá esse telefone. Era possível ouvir claramente o pânico desesperado de Goto Itori. De jeito nenhum. Mal consegui falar com a Minami Onishan. Futari recusou teimosamente. Eu vou ficar bravo, sabia? Se você fizer isso, contarei ao Minami Onishan tudo o que você já fez. Uma série de tosses e sussurros frenéticos. Ao que tudo indica, após uma negociação desesperada, Goto Itori finalmente conseguiu recuperar o controle do telefone. Olá! Eis que surge sua voz tímida e envergonhada. Minami.
Sobre o que a Futari disse agora há pouco. Ela é só uma criança, sabe? Você não precisa levar nada do que ela disse a sério, ok? Minami. Só uma bobagem de criança. Ela estava se referindo à parte em que supostamente estava fazendo algo com a foto dele? Minami tinha muita vontade de zoar a garota de cabelo rosa que estava corada do outro lado da linha. Porque, sinceramente, o jeito como ela disse só a fez parecer ainda mais culpada. Mas após um momento de hesitação, considerando o relacionamento deles, Minami decidiu deixar o assunto para lá por enquanto e simplesmente redirecionar a conversa para o rumo certo. Itori, já é bem tarde. Por que você me ligou? Ele perguntou diretamente. Porque sim, já passava das 10 horas e ele estava realmente curioso. Por que Goto Itori decidiu ligar para ele tão tarde da noite? Capítulo 313. Devido à sua personalidade, Itori raramente tomava a iniciativa de ligar para Minami. Na maioria das vezes, os dois conversavam pelo Line. Entrar em contato tão tarde depois das 10 da noite. Em termos estritos, isso foi inédito. Mas Minami não se importou. Ele apenas esperou pacientemente que Itori falasse. O motivo pelo qual Itori estava entrando em contato com Minami era, na verdade, bastante simples. O motivo era, Minami, lembra de como meus pais falaram com você antes? Eles realmente esperavam que você pudesse vir à nossa casa algum dia. Do outro lado da linha, Itori gaguejou, mas pelo menos conseguiu pronunciar as palavras. Ah, então é disso que se trata. A expressão de Minami se iluminou com a compreensão. Naquela época, devido a uma série de acontecimentos, ele recusou o convite dos pais dela para visitá-la. Ele não esperava que eles ainda se lembrassem disso. Minami, o que foi? É uma hora ruim? Se você estiver muito ocupada, não tem problema nenhum vir outro dia. Talvez porque Minami tenha ficado em silêncio por tempo demais. Itori parecia um pouco nervosa, como se estivesse preocupada por ter dito algo errado. Por sorte, Minami logo se recompôs e respondeu com uma risada. Não, Itori, sem problema nenhum. Não se preocupe. Estou livre. Que horas você estava pensando? Os exames finais da escola secundária Shuka acabavam de terminar. Ele estava oficialmente de férias de inverno, e com toda a situação envolvendo Matsuzaka Sato resolvida, não havia nenhum problema grave exigindo sua atenção. Se ele continuasse dando desculpas para evitar visitar a família de Goto, isso seria uma grande falta de educação com os pais dela. Sorrindo, ele respondeu. Ao ouvir suas palavras, Itori finalmente pareceu relaxar um pouco. É então, Minami, que tal você vir aqui amanhã? Tudo bem para você? Ela escolheu cuidadosamente as palavras ao fazer o convite. Claro, parece ótimo. Vamos marcar para amanhã ao meio-dia. Minami concordou sem hesitar. Depois disso, os dois permaneceram ao telefone por mais algum tempo. Elas conversaram sobre como Itori se sentia em relação às provas finais, se ela achava que tinha melhorado, coisas desse tipo. Na escola secundária Shuka, se você quisesse passar para a próxima série sem problemas, não podia reprovar em muitas matérias. Se você reprovar muitas vezes, terá que repetir o ano. Felizmente, todas aquelas aulas particulares valeram a pena. No geral, Itori estava bastante confiante em relação às suas provas, provavelmente não iria reprovar em nada. Os dois continuaram conversando aos poucos por um bom tempo, quando Itori finalmente desligou o telefone. Já passava das 22h40. Minami, a pele pálida da garota de cabelos rosados, pálida por ficar muito tempo sem luz solar, estava tingida com um leve rubor. De pé ao lado do telefone, ela olhava sonhadora para o aparelho, relembrando os elogios de Minami que acabará de fazer. Seus lábios finos e rosados se curvaram num sorriso bobo e feliz. Hehe. Ela ficou parada ao lado do telefone fixo, rindo baixinho para si mesma. Mas ela nem tinha sorrido por 2 segundos quando... Itori, você cresceu muito. Como sua mãe, estou verdadeiramente orgulhosa. Uma voz falou repentinamente atrás dela, e Itori soltou um "ah" de surpresa. E minha mãe? Com os olhos arregalados, ela se virou e viu sua mãe, que de alguma forma havia aparecido atrás dela sem que ela percebesse. Naquele instante, o pânico invadiu seu coração. Nossa, eu não esperava que você ligasse para o Minami com tão tarde da noite. E até mesmo convidá-lo para vir à nossa casa por conta própria. Michio Goto pressionou levemente a mão contra a bochecha, sorrindo afetuosamente. E você conseguiu manter isso em segredo até mesmo de mim e do seu pai. Que ousadia a sua, Itori. Eu não quis dizer. Os lábios rosa cereja de Itori se entreabriram enquanto seu rosto ficava vermelho vivo, claramente sobrecarregada pela forma como as coisas haviam saído do controle. Afinal, o que ela havia dito a Minami ao telefone, meus pais te convidaram para vir aqui, na verdade era apenas uma pequena mentira inofensiva. O objetivo era que Minami fosse até a casa dela para que pudessem passar uma tarde maravilhosa juntas, só as duas. O motivo pelo qual ela esperou até depois das 22 horas, depois que seus pais adormeceram, para ligar para ele, foi porque ela queria manter segredo. Ela não queria que eles viessem e causassem confusão. Afinal, tanto a mãe quanto o pai dela eram agitados demais para o próprio bem. Se Minami acabou ficando com uma má impressão por causa disso, Itori ficaria tão devastada que nem conseguiria chorar. E no entanto, por mais que ela tentasse se preparar, proteger-se dos pais era impossível. Ela esperou especificamente até que eles estivessem dormindo para ligar para Minami. Então, como é que a mãe dela ainda descobriu? Foi Futari quem subiu e nos contou o ponto. Percebendo o crescente pânico da filha, Goto Michio pegou Goto Futari nos braços com orgulho, como se estivesse exibindo um prêmio. Futari. Itori soltou um lamento de coração partido. Ela não esperava por isso. A Goto Futari que ela pensava ter mandado para a cama mais cedo, na verdade não tinha dormido nada. Em vez disso, ela subiu as escadas e contou tudo para a mãe delas, revelando tudo sobre a ligação telefônica com Minami. O único alívio para Itori foi que, pelo menos, seu pai não havia acordado. Se aquele pai dela, que não é nada confiável, se envolvesse,
ela não teria forças nem para chorar. Dito isso, Itori, papai está muito feliz que você tenha encontrado um namorado tão incrível como Minamiko. Bem, falando no diabo. No momento em que Itori se sentiu um pouco grata por seu pai não estar ali, a voz dele irrompeu e despedaçou essa esperança. Levando as mãos à cabeça em desespero, ela pensou, claro, os pais dela não dormiam em quartos separados. Não havia motivo para Goto Michio acordar e Goto Naoki não. Muito bem. Para comemorar a visita do Minamiko amanhã, vamos fazer uma reunião de família de emergência para planejar como vamos recebê-lo. Goto Naoki, que não aparenta em nada ser um pai calmo e responsável. Com entusiasmo, ele ergueu o braço e fez o anúncio. Viva! Que festa! Que festa! Goto Futari vibrou, agitando seus bracinhos no ar. Vamos chamar amanhã de Dia da Memória de Tori não ser mais solteira. Goto Michio entrou na conversa alegremente, sorrindo enquanto dava sugestões. Os três já estavam imersos em uma discussão animada. Enquanto isso, Itori, que só podia ficar parada observando, sentiu o rosto perder toda a cor. Acabou. Acabou tudo. O plano dela. O lindo plano dela de passar uma tarde perfeita a sós com Minami, completamente arruinado. Esta noite, na casa dos Goto, não havia dúvidas. Alguns estavam comemorando, enquanto outros estavam em completo desespero. Na manhã seguinte, Minami acordou. Primeiro, como de costume, ele saiu para sua corrida matinal. Então, antes que Hiroi Kikuri pudesse aparecer para se aproveitar do café da manhã novamente, ele preparou rapidamente sua refeição diária. Ele não tinha escolha, havia prometido a Hiroi Kikuri que se ela se mantivesse longe do álcool, poderia tomar café da manhã em sua casa. Ele não ia voltar atrás na sua palavra. E como previsto, depois que Hiroi Kikuri apareceu, comeu até se fartar e em seu estilo insistente de sempre. Perguntou se poderia usar o banheiro dele para tomar um banho. Minami, educadamente, mas com firmeza, recusou o pedido e a convidou a sair. Assim que todo aquele percalço terminou, Minami finalmente pegou o romance que queria ler há tempos, mas para o qual não tinha encontrado tempo e mergulhou na leitura. A leitura o absorveu de tal forma que 2 horas passaram voando. Espreguiçando-se com um leve bocejo, ele colocou o livro de lado, levantou-se e guardou a roupa, agora seca, de volta no armário. Olhando rapidamente para o celular para conferir as horas, ele achou que estava mais ou menos na medida certa. Caminhando sem pressa, ele trocou de roupa, vestindo-se para sair, e dirigiu-se à casa da família Goto. A situação financeira da família Goto era, na verdade, bastante boa. Ter a possibilidade de comprar uma casa independente de 3 andares no centro de Tóquio, e criar 2 filhas sem grandes dificuldades financeiras. Isso diz muito. Usando o endereço que Goto Michio lhe havia dado anteriormente, juntamente com sua própria memória de simulações anteriores, Minami não demorou muito para encontrar o lugar. Ele ergueu a cabeça, observando a casa com um olhar pensativo. E então, Minami soltou um leve suspiro de alívio. Graças a Deus. Não havia uma faixa branca gigante pendurada na frente com os dizeres Bem-vinda, Minami-san, como na história original que era para a banda Kesoku. Ao que parecia, os pais de Goto ainda tinham algum bom senso. Ele se sentiu um pouco mais à vontade. Ao entrar no pequeno quintal dos Goto, Minami estendeu a mão e tocou a campainha. Ele não teve que esperar muito. Após ficar parado ali por apenas alguns segundos, a porta se abriu de repente. Ao mesmo tempo, pop, 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 fitas coloridas explodiram de confetes, cobrindo Minami da cabeça aos pés. Além disso, ele ouviu as vozes de Goto Michio e Goto Naoki. Tada, bem-vindo à família Goto, Minami-kun. E junto ao seu grito alegre, uma bandeira branca estava sendo desfraldada. Uma que dizia Bem-vinda, Minami. Minami. Honestamente, ele achava que algo assim era exatamente o tipo de coisa que só Goto Itori se daria ao trabalho de planejar. Mas talvez seja verdade o que dizem. Tal pai, tal filho. Goto Michio e Goto Naoki fizeram exatamente a mesma coisa que a filha. Ainda assim, não foi tão ruim. No máximo foi apenas uma recepção inofensiva, ainda que um pouco exagerada. Contendo uma risadinha, Minami balançou a cabeça levemente, depois estendeu a mão e tirou as fitas coloridas de suas roupas. Depois de os ter afastado, entregou uma caixa de doces que tinha trazido. Desculpe aparecer assim de repente. Por favor, aceite este pequeno presente. Ah, você não precisava. Sério, Minami-kun, você é muito gentil. Goto Michio sorriu calorosamente. Entre. Itori saiu por um instante, já deve voltar. Enquanto isso, você pode esperá-la no quarto dela. Ah, tudo bem. Minami assentiu com a cabeça e começou a tirar os sapatos. Antes mesmo que ele pudesse terminar de falar, Goto Michio já havia lhe trazido um par de chinelos de interior que lhe serviam perfeitamente. Enquanto isso, Goto Naoki, ainda com um sorriso radiante no rosto, levou os sapatos de Minami para o armário de sapatos. Michio-san, Naoki-san, vocês realmente não precisam se dar a todo esse trabalho. Minami disse com um leve sorriso, incapaz de deixar de notar. Com esse tratamento foi como se estivessem recebendo um genro. Sinceramente foi um pouco avassalador. Sem problema nenhum, Minami-kun. Goto Naoki riu bastante e acenou com a mão, dispensando o assunto. É a sua primeira vez aqui, então queríamos deixar tudo um pouco mais festivo. Ah, o quarto da Itori fica lá em cima. Fique à vontade para subir e esperar por ela. Entendi. Seguindo as instruções de Goto Naoki, Minami logo se viu em frente ao quarto de Goto Itori. Parecia praticamente igual ao que ele se lembrava do anime. Piso de tatame, um espelho de corpo inteiro e ao lado, um violão e um suporte para violão. Uma cama de solteiro cuidadosamente encaixada num canto. E ao lado, um guarda-roupa. Não havia decorações excessivamente femininas, nada de rosa, nada de frufrus. Uma das portas do armário estava entreaberta, revelando um laptop e uma mistura de objetos diversos em seu interior. Era quase excessivamente simples. O quarto inteiro combinava perfeitamente com a atmosfera sombria e discreta de Goto Itori, tanto dentro quanto fora da escola.
Curiosa, Minami deu mais algumas olhadas ao redor. Afinal, essa foi a primeira vez que ele viu o quarto de Goto Itori pessoalmente. Incentivada por Goto Naoki, Minami logo se sentou à pequena mesa que Goto Itori costumava usar. Enquanto esperava que ela voltasse, ele olhava distraidamente ao redor, absorvendo os detalhes. Mas Goto Itori não apareceu. Em vez disso, era uma bola de energia rosa e de cabelo curto. Uma menininha que apareceu primeiro. No instante em que avistou Minami, seu rosto delicado e infantil se iluminou com pura alegria. Ah, é o irmão mais velho, que é um gato. Sem hesitar, a garotinha caminhou com suas perninhas gordinhas e se atirou direto nos braços de Minami. Ah, é você, Futari. Minami sorriu e deu um tapinha leve na pequena cabeça de Goto Futari. Como você veio parar aqui? Onde está sua irmã? Minha irmã mais velha disse que precisava sair rapidinho. Não sei para quê. Goto Futari, agarrando-se a ele como um pequeno koala, inclinou-se e deu um grande beijo na lateral do rosto de Minami antes de rir maliciosamente. Eu vejo. Minami estendeu a mão e bagunçou seus cabelos rosados. Bem, acho que vamos esperá-la aqui então. Falando nisso, No meio da frase, seu olhar se desviou para o canto do armário aberto. Ah, aquela coisa. Ainda agarrada a ele, Goto Futari percebeu imediatamente para onde ele estava olhando. Ela se espremeu, correu até o canto do armário e pegou um pequeno objeto com as duas mãos, abraçando-o enquanto o carregava. Minha irmã mais velha comprou isso na última vez que saiu. Eu realmente não sei como funciona. Mas às vezes eu a vejo segurando e dando risadinha sozinha. Minami examinou mais atentamente o objeto que tinha em mãos. Era uma filmadora. Uma câmera DV, para ser exato. A julgar pelo seu estado, ainda era bastante novo. A pintura da superfície estava impecável, sem um único arranhão à vista. Mas, uma câmera de vídeo? Por que Goto Itori teria algo assim? Ela não era do tipo que gravava vídeos. Só de imaginar ela, o exemplo perfeito de alguém com ansiedade social, usando uma filmadora, já dava quase risada. Curioso. Minami estendeu a mão, pegou o aparelho de Goto Futari, abriu-o e começou a navegar casualmente pelos vídeos gravados. A maior parte das imagens foi retirada das apresentações da Kesoku Band no Starry. A julgar pelos ângulos, não foi difícil adivinhar que Goto Itori provavelmente pediu a técnica de som para gravar seus shows ao vivo para que ela pudesse usar as imagens em projetos de edição. Mas então, conforme ele rolava a página para baixo, Minami percebeu algo estranho. Não eram apenas apresentações ao vivo que ficavam gravadas nessa filmadora. Havia outros vídeos também. Seus dedos tamborilavam nos botões. Por fim, seu olhar se deteve em um vídeo em particular. Nela, Goto Itori entrava sorrateiramente em seu quarto, escondendo a filmadora em algum lugar, e depois saindo sorrateiramente. Minami ficou paralisada. Ele ficou olhando, completamente estupefato. Ele jamais imaginara que aquela garota melancólica e tímida tivesse evoluído tanto. Ela realmente teve a audácia de espioná-lo? Que coragem de outro nível. A Goto Itori, com seu olhar tão sério e honesto. Sobrancelhas grossas, olhos expressivos. Será que ele estava mesmo fazendo gravações secretas pelas costas? Seus dedos se contraíram, prestes a rolar a página para baixo para ver mais. De repente, ouviram-se passos apressados vindos de fora. Ao mesmo tempo, uma voz ofegante ecoou. Minami, voltei. Eu só saí para comprar seus lanches favoritos. Sua voz foi se perdendo de forma estranha. Parado na porta, Goto Itori encarava o objeto nas mãos de Minami com olhos arregalados e incrédulos. Plop! A sacola de salgadinhos que ela segurava escorregou de seus braços e se espalhou pelo chão. Goto Itori percebeu naquele instante, ela estava acabada. Absolutamente, completamente condenado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 314. Eu sinto muito, Minami-kun. Com pressa, Itori pegou o sempre curioso Goto Futari, que estava remexendo em tudo. Ciente da gravidade do problema, Itori voltou correndo e imediatamente se prostrou no chão, fazendo uma reverência dojesa perfeita como manda o figurino, para se desculpar com Minami. Minami, ao ver a garota se curvar com tanta seriedade diante dele, Minami suspirou interiormente e largou a filmadora DV. Depois de mexer um pouco, ele praticamente já tinha visto todos os vídeos. À primeira vista, parecia que Itori havia escondido sorrateiramente a filmadora DV dentro do armário. Mas na verdade, ela era só latido e nenhuma mordida. Ela havia escondido a filmadora, e até mesmo programado o temporizador corretamente. Mas então, dominada pelo nervosismo, ela voltou sorrateiramente para recuperá-lo antes que pudesse gravar algo importante. Basicamente, as imagens mostravam ela escondendo o aparelho, e depois voltando desajeitadamente para pegá-lo. Nada mais. Itori clássico. Itori. Esse sim. Ela continuava a lançar-lhe olhares furtivos com o canto do olho. Itori entrou em pânico ao ouvir seu nome e rapidamente se endireitou. Neste momento, ela só tinha um sentimento avassalador: arrependimento. Puro arrependimento. Ela se arrependeu de ter tido aquele momento de fraqueza, o pensamento impulsivo de colocar uma filmadora no quarto de Minami. E agora veja o que aconteceu. Ela não só não tirou nada disso, mas ela pode até ser considerada uma perseguidora aos olhos dele. E se ela fosse ser pega de qualquer jeito? Por que ela simplesmente não gravou alguma coisa enquanto estava fazendo isso? Pelo menos assim ela teria algo para, aproveitar mais tarde. Enquanto ela se perdia em pensamentos, Minami falou, com a voz baixa e provocadora. Itori, você está pensando que já que foi pega de qualquer jeito, poderia muito bem ter gravado alguma coisa para assistir? Itori congelou. É claro que ela não era burra o suficiente para admitir uma coisa dessas. Mas no instante seguinte, Itori, eu gosto muito de garotas que são honestas. Minami subitamente se inclinou para mais perto. Sim. Incapaz de resistir ao seu charme repentino, quase diabólico, Itori murmurou uma pequena confissão.
Ela percebeu imediatamente o erro, tapou a boca com as mãos e balançou a cabeça violentamente. Eu sou um idiota? Ela lamentava-se em silêncio. Ela sabia muito bem que era uma armadilha que Minami havia preparado para ela. E, no entanto, ela havia entrado nisso de livre e espontânea vontade. Ela se repreendia mentalmente lançando olhares cautelosos para a expressão dele. Felizmente, Minami não pareceu nada zangada. Sinceramente, ele nem estava com raiva no começo. Era apenas um amador se esgueirando por aí. Considerando o relacionamento dele com Itori, ele não se importaria nem mesmo se ela o tivesse filmado em público, muito menos com uma câmera escondida. Sem falar que Itori nem sequer conseguiu gravar nada. Realmente não havia motivo para culpá-la. Ainda, mesmo que não estivesse zangado, havia uma coisa que ele queria perguntar. Itori, quem te deu isso? Minami puxou-a para mais perto, bagunçando delicadamente seus cabelos rosados como se estivesse acariciando um gato, enquanto apontava para a filmadora que estava ao lado da pequena mesa redonda. Ele não acreditou por um segundo que Itori tivesse saído e comprado algo assim por conta própria. Anteriormente, ele havia feito uma rápida pesquisa online usando seu celular. Aquele modelo específico de câmera DV tinha um preço inicial exorbitante de 250 mil ienes. A família Goto podia até ter uma situação financeira confortável de classe média, mas Itori definitivamente não tinha condições de se dar a esse luxo sozinha. Alguém deve ter comprado e dado para ela. E dada a natureza tímida e socialmente ansiosa de Itori, era improvável que ela tivesse imaginado algo como filmagens secretas por conta própria. Com certeza alguém estava sussurrando em seu ouvido. Ao ouvir a sua pergunta, Itori levou as mãos à boca novamente sem ousar responder. Minami não conseguiu conter o riso ao ver a reação dela. A julgar pela sua expressão, você está tentando acobertar alguém, né? Mas para seu azar, eu já tenho um palpite bem preciso. Minami piscou para ela de forma brincalhona. A julgar pela sua reação, foi o Ryu quem te deu, não foi? Porque ela estava cobrindo a boca com as duas mãos. Itori apenas conseguiu arregalar seus lindos olhos rosados e emitir sons abafados. Mas só de ver aquela expressão confusa e em pânico, Minami já sabia que tinha acertado. Sinceramente, fazia todo sentido. Yamada Ryu sempre teve uma queda por colecionar todo tipo de artigos de luxo. E com seus cabelos curtos azul escuros e sua personalidade travessa, não foi nenhuma surpresa que ela incentivasse o honesto e ingênuo Itori a fazer algo sorrateiro como tentar filmá-lo. Quem diria que truques a astuta senhorita Yamada usaria desta vez? O fato de ela ter conseguido que Itori, geralmente honesta, a acobertasse com tanta veemência foi quase impressionante. Pensando nisso, Minami não pôde deixar de sentir curiosidade e perguntou. Então, Itori, o que exatamente Ryu te disse para você acobertá-la desse jeito? Itori continuava teimosamente recusando-se a abrir a boca, pressionando as mãos firmemente sobre ele. Minami achou a reação dela engraçada, mas na superfície, fingiu estar irritado. Itori, se você continuar com isso, eu vou ficar muito bravo. Ela manteve as mãos firmemente sobre a boca. Vou contar até 3. Nenhuma reação. 2. Os olhos de Itori se voltaram nervosamente para ele. 3. Não conte mais. Minami, eu vou te contar, tá bom? Quando ele chegou ao terceiro ponto, a garota de cabelo rosa finalmente não conseguiu mais se conter. Ela afastou rapidamente as mãos, olhando para ele com uma expressão de pena, quase lacrimosa. Honestamente, Itori sabia muito bem que Minami não era do tipo que se irritava seriamente com ela. Mas saber era uma coisa. Se ela teve coragem de esperar até que ele terminasse de contar, já é outra história. Porque seja naqueles vagos momentos oníricos, ou no mundo real em que viviam agora, Itori simplesmente não conseguiu dizer não para ele. Minami também sabia disso, e mesmo assim ele continuava a provocá-la desse jeito. O namorado dela é uma pessoa realmente má. Ela suspirou internamente. Ao relembrar a conversa em que Yamada Ryu a havia envolvido secretamente nesse plano, sua natureza já tímida se manifestou ainda mais, seu rosto ficando vermelho como uma maçã madura, mas ela havia prometido contar tudo a Minami, então não teve escolha a não ser gaguejar durante a história. Basicamente, após comprar a filmadora, Yamada Ryu teve uma ideia genial. Ela queria gravar secretamente o dia a dia de Minami e admirar as imagens sempre que tivesse vontade. Mas considerando seu comportamento habitual, não havia como ela entrar sorrateiramente no quarto dele sem ser pega. Então ela voltou sua atenção para a ingênua Itori, prometendo-lhe uma enorme recompensa a saber, 2 peças de roupa pessoal de Minami, caso a missão fosse bem sucedida. Com um suborno desses e considerando que a própria Itori estava visivelmente curiosa, os dois formaram rapidamente uma equipe perfeita, o dragão travesso e a fênix tímida. Quando Itori chegou à parte em que disse, Ryu-san prometeu me dar 1 ou 2 peças de roupa pessoal de Minami como recompensa, seu rosto pálido ficou vermelho intenso. Não admira que ela estivesse tão mortificada por ter que confessar tudo. Para alguém como Itori, ter que dizer algo tão embaraçoso em voz alta parecia o pior castigo possível. Minami, por sua vez, ficou um pouco atônito. Não me admira. Não admira que sempre parecesse que faltavam algumas peças de roupa depois de secá-las. Então tudo tinha sido travessura de Yamada Ryu o tempo todo, e pior ainda, agora ela estava arrastando Itori para isso também. Minami balançou a cabeça em descrença, um lampejo de divertimento nos olhos enquanto olhava para Itori. É só isso? Itori? É só isso mesmo. Após hesitar um pouco, Itori assentiu com a cabeça. Sua natureza tímida e socialmente ansiosa significava que ela não era ousada o suficiente para realizar nada mais louco. Então, percebendo a expressão indiferente de Minami, ela falou novamente, quase num sussurro. Minami, você não está brava? O que há para se irritar? Minami deu uma risadinha. É só uma pequena gravação. Não é nada demais. Considerando a relação entre ele, Itori e Yamada Ryu, esse tipo de coisa mal podia ser considerada uma travessura. E além disso,
Quer dizer, Itori, você e eu já vimos tudo uma da outra. Uma pequena gravação não é nada comparada a isso. Ele se inclinou e a provocou suavemente perto da orelha. O rubor no rosto de Itori intensificou-se instantaneamente, espalhando-se até suas orelhas. Minami, parecendo bastante satisfeita, finalmente recuou. Realmente, considerando quantas vezes eles já haviam sido sinceros um com o outro de várias maneiras, esse tipo de coisa não era suficiente para despertar nele qualquer emoção real. Minami tinha a pele grossa. Itosi, nem tanto. Ao ouvir sua brincadeira, já vimos de tudo. O corpo dela praticamente irradiou calor. Ela corou tão intensamente quanto um polvo recém-cozido no vapor. Minami, observando sua reação, não resistiu à tentação de provocá-la ainda mais. Então, que tal, Itori? Em vez de se juntar ao Yamada, por que não trabalha diretamente comigo? Não importa quantas peças de roupa ela te ofereça, eu vou dobrar a quantidade. Completamente sobrecarregada, Itori levantou-se de um salto, enterrou o rosto no futon e puxou o cobertor com força sobre si mesma. Ela sabia que Minami estava provocando-a de propósito, mas mesmo assim não conseguia reunir coragem para responder com uma única palavra, e Minami não pretendia deixá-la escapar tão facilmente. Embora ele não se importasse muito com toda a pegadinha da câmera escondida, um pouco de punição era definitivamente necessário. Com um sorriso travesso, ele se levantou, inclinou-se sobre a cama e segurou a mão pálida e macia dela por baixo do cobertor. Itori, você? Justo quando ele estava prestes a provocá-la novamente. Deslizar, a tradicional porta de correr se abriu de repente. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, a voz alegre de Goto Michio ecoou pela sala. Ah, o almoço está quase pronto. Minami com Itori, vocês dois deveriam descer e... Sua voz foi se perdendo num tom estranho e prolongado. Porque o que ela viu? Itori, com o rosto corado de vermelho vivo, deitada no futon. Seu agasalho rosa estava todo amassado e desarrumado. Sua barriga lisa e pálida parecia por causa de seus movimentos frenéticos. E Minami, estendendo a mão e segurando seu pulso. Toda sua postura era perigosamente próxima. Silêncio. A atmosfera animada congelou num instante. Goto Michio olhou para Minami. Depois, em Itori. E então, um sorriso suave e compreensivo surgiu em seu rosto. Ah, interrompi alguma coisa? Se você quiser, pode continuar. Ela disse isso docemente. Em seguida, deslizou a porta e fechou-a com um estalo alegre. Do lado de fora da porta, Minami e Itori conseguiam ouvir seus gritos de empolgação. Naoki, Naoki, depressa, depressa. Jogue fora o frango frito. Esta tarde vamos comer ostras com arroz de alho poró. Meu Deus, o que eu faço? Será que vou mesmo virar sogra nessa idade? Minami. Itori. Os dois não conseguiram evitar trocar olhares. Nesse breve diálogo, eles claramente viram a emoção refletida nos olhos um do outro. Acabou. Que diabos? Mais tarde, sentados à mesa de jantar, Goto Michio fez beicinho, desapontada, após ouvir a explicação constrangedora de Minami e Itori. Então você estava só brincando? Pensei que vocês dois finalmente tinham. Mãe. O grito foi alto e cheio de energia desesperada. Ficou bem claro o quão envergonhada e em pânico Itoshi estava. Normalmente sua voz era sempre suave e mansa. Mas naquele momento, ela não podia se dar ao luxo de ficar em silêncio. Quem sabe que outras coisas chocantes sua mãe, excessivamente animada, poderia dizer se ela não a interrompesse? Goto Michio, no entanto, não estava zangado. Ela apenas mordeu levemente os hashis, sorrindo com aquele tipo especial de travessura maternal e afetuosa. Seu olhar fez Itori recuar um pouco, sua coluna se recusando a se endireitar. A coragem que ela acabará de reunir evaporou-se completamente sob aquele sorriso. Além disso, a Futari ainda está aqui. Ela murmurou uma defesa fraca. É verdade. Goto Michio disse, acenando com a cabeça e exibindo um sorriso radiante. Como chefe da família Goto, vou deixar passar por hoje, já que Futari está por perto. Ufa! Ao ouvir isso, Itori finalmente soltou um suspiro de alívio. No entanto, antes que ela pudesse relaxar completamente. A propósito, Minami-kun, quando você pretende se casar com a Itori? Essa mudança repentina de assunto atropelou Itori como um caminhão. Ela só percebeu algo agora? Claro, a mãe dela prometeu deixá-la ir, mas ela nunca disse nada sobre deixar Minami impune. Capítulo 315. Casar com Minami. Esse era o segundo maior sonho de Tori, logo depois de estrear como roqueira. Ela já havia imaginado isso inúmeras vezes em seus sonhos, vestindo um vestido de noiva, Minami a carregando no colo como uma princesa, e eventualmente ter filhos com ele. Mas aquilo eram apenas sonhos. Mesmo quando tinha sonhos, ela mal ousava fantasiar com muita ousadia. E agora? A própria mãe dela acabará de lançar uma bomba nuclear casualmente à mesa de jantar. Minami-kun, quando você pretende se casar com a Itori? Foi como se o fim do mundo tivesse chegado. Sua mente ficou em branco, virando-se rigidamente como um robô quebrado. Itori olhou lentamente para sua mãe. Então, sua voz, trêmula e à beira das lágrimas, sussurrou. Mãe, que tipo de piada é essa? Sério, você sempre diz coisas estranhas. Ela se virou desesperadamente para Minami, suplicando com os olhos marejados. Minami, me desculpe. Minha mãe está brincando ultimamente. Vê, você não vai entrar nessa, né? Antes mesmo que ela pudesse terminar, Minami sorriu e respondeu com naturalidade. Acho que casar agora seria precipitado. A Itori ainda está apenas no segundo ano do ensino médio. Seu tom era calmo e firme, suas palavras lógicas e persuasivas. Ao ouvir isso, o corpo inteiro de Itori relaxou. Graças a Deus. Minami não estava nem um pouco disposta a participar daquela conversa maluca da mãe. Como era de se esperar de Minami. Ele é sempre tão maduro e confiável. Ela até lhe lançou um olhar de admiração. Como era de se esperar do rapaz por quem ela havia sido apaixonada durante todo esse tempo. Mas então,
Mas mesmo que ainda não possamos nos casar, Minami prosseguiu levemente. Acho que podemos ficar noivos com certeza. É? Um grito de espanto irrompeu da boca de Tori. Seus olhos azuis se arregalaram em descrença. Por um instante, ela perdeu completamente a capacidade de falar, ficando apenas com o olhar vago enquanto sua mãe e Minami continuavam conversando alegremente. Então você quer ficar noivo da Itori, Minami-kun? Goto Michio perguntou, piscando de forma brincalhona. Claro, tia Michio. Minami sorriu e respondeu sem hesitar. Mas por que você ainda me chama de tia? Goto Michio, apoiando o queixo na mão, deu um sorriso travesso. Espere. Itori, com o rosto ardendo em brasa, tentou desesperadamente impedir sua mãe. Desculpe, Michio, mamãe. Antes que Itori pudesse dizer mais alguma coisa, Minami se corrigiu com naturalidade. Itori sentiu-se completamente desmoronar. Ela queria intervir, dizer algo para impedi-los, mas por mais que tentasse, não conseguia dizer uma palavra. Ela só pôde assistir impotente enquanto Minami e sua mãe passavam da conversa sobre noivado para outra, para discutir datas de casamento, para falar sobre ter filhos. A que nomes as crianças deveriam ter? Finalmente vamos ao que interessa. Como decorar o quarto do bebê? Quais universidades seus futuros filhos deveriam frequentar? Até Goto Naoki e Goto Futari entraram na conversa. Espere um segundo. Por fim, com o rosto completamente vermelho, Itori não aguentou mais. Reunindo toda a coragem que tinha, ela se levantou e gritou para que os parassem. Seu grito foi tão alto que a sala de estar, antes barulhenta, ficou instantaneamente em silêncio. Todos se viraram para olhá-la. Paralisado por todos aqueles olhares, Itori abriu a boca, mas o discurso ousado que ela havia preparado se reduziu a um sussurro. Bem, já que vocês estão discutindo meu futuro, acho que eu deveria ter permissão para, participar da discussão também. O que? Desculpe. Por favor, continue. Com a simples pergunta de sua mãe, sua breve faísca de coragem se estilhaçou completamente. Itori fez uma reverência profunda e pediu desculpas sem pensar. Ao ver isso, Minami não conseguiu conter o riso. Itori, você ainda não percebeu? Michio, mamãe estava só brincando com você. É? Itori piscou seus grandes olhos azuis, confusa. O quê? Minami riu novamente. Você ainda está só no segundo ano. Não tem como a mãe da Michio te apressar para casar. Kug. Outro som de choque escapou de Tori. Ela olhou para Minami, depois para sua mãe, e viu que ambas estavam sorrindo maliciosamente para ela. E finalmente, Itori não aguentava mais. Mãe, Aquele grito. Provavelmente foi o grito mais alto que Goto Michio já ouvirá de sua filha desde o dia em que ela nasceu. Na verdade, mesmo que Goto Itori não conseguisse evitar gritar mãe, não adiantaria nada, porque no máximo, ela ousava reclamar com a mãe em voz baixa e então, sob o olhar de Minami, baixava a cabeça e não ousava dizer mais nada. A palavra covarde não poderia ter sido personificada de forma mais perfeita do que agora pela garota de cabelo rosa. Claro, o silêncio da garota socialmente ansiosa não alterou o clima animado à mesa de jantar. Para alguém como Goto Michio, que ainda podia usar com confiança um uniforme de colegial aos 30 anos e promover a banda Kesoku para outras pessoas, manter a conversa animada era fácil. E naturalmente a conversa mudou para os planos de Minami para as férias de inverno. Minamiko, você está voltando para Kita para as férias de inverno? Goto Michio perguntou, um pouco surpreso, olhando para ele. Mais ou menos. Minami assentiu com a cabeça, confirmando sua suspeita. Já passei mais de meio ano em Tóquio. Nem sequer voltei para casa durante as férias de verão porque precisava de tempo para me adaptar à escola aqui. A conversa deles não era alta, mas era alta o suficiente para que Tori, que estava comendo frango frito em silêncio ao lado, conseguisse ouvir. Ele vai voltar para Kita? Assustada, Itori mordeu apressadamente o frango e, em seguida, engoliu rapidamente um gole de água. Seu rosto delicado se encheu de choque quando ela se virou para olhar para Minami, que ainda conversava calmamente com sua mãe. Não admira que ela tenha ficado tão surpresa. Para ela, essa notícia chegou de repente demais. As férias de inverno da escola secundária Shuka duraram 15 dias completos. Ela vinha planejando usar esse tempo para reunir toda a sua coragem e convidar Minami para sair em um encontro, a fim de se aproximar dele. Ela já tinha até escolhido possíveis lugares para o encontro, apenas esperando o momento certo para convidá-lo. E agora? Esqueça convidá-lo para sair. Em poucos dias, Minami nem estaria mais em Tóquio. Como ela não ficaria devastada? Seus lábios se entreabriram. Ela desejava desesperadamente dizer algo para fazê-lo ficar, mas quando as palavras chegaram à sua boca, ela não soube como dizê-las. Por meio de fragmentos de memórias oníricas, ela sabia muito bem que Minami tinha um bom relacionamento com sua família. Ele raramente tinha tempo para fazer visitas por causa da escola. Agora que ele finalmente tinha um descanso de verdade, como ela poderia ser egoísta o suficiente para pedir que ele ficasse só por causa dela? Seu olhar se voltou para a tristeza. Por mais bondosa que fosse, Itori não suportava a ideia de tirar de Minami a chance de estar com sua família. Por mais que ela desejasse concretizar seus planos para o encontro, no fim, tudo o que lhe restou foi vê-lo partir de Tóquio. Ainda conversando com Minami, Goto Michio ergueu levemente uma sobrancelha, percebendo algo. Ela lançou um olhar pensativo para sua filha mais velha. E então, isso parece incrível. Minami-kun, ouvi dizer que o ar de Akita é muito mais limpo do que o de Tóquio. Nada poluído. Com um sorriso radiante, Goto Michio se inclinou para mais perto de Minami. Ouvi dizer que é possível até ver as estrelas à noite? Não é tão incrível assim. Minami deu uma risadinha, dispensando o assunto com um gesto de mão.
Mas sim, você consegue ver as estrelas em noites claras. A economia de Akita não era tão desenvolvida quanto a da região de Tóquio, mas precisamente por isso, em noites sem neve ou chuva, era possível ver um céu estrelado incrível passando por cima das nossas cabeças. Parece maravilhoso. Goto Michio sorriu radiante, batendo palmas com um olhar melancólico em seu belo rosto maduro. Quem me dera poder ir lá e ver com meus próprios olhos algum dia. Mas então ela suspirou profundamente. Infelizmente tenho muita coisa para resolver aqui em Tóquio. Parece que afinal, não vou poder apreciar aquele céu estrelado. Ela parecia genuinamente arrependida, suspirando pela oportunidade perdida de ver as estrelas. Mas então, aquela mulher vivaz e travessa sorriu radiante mais uma vez. Se eu não posso ir, então por que não deixar a Itori ir no meu lugar? Pense nisso como umas pequenas férias. É? A garota de cabelo rosa, que estava escondida atrás da franja com a cabeça baixa? Ela ergueu a cabeça bruscamente em choque. Chegou a tempo de encontrar o olhar carinhoso e encorajador de sua mãe. O que está errado? Goto Michio sorriu e brincou. Itori, você não quer ir para Kita com Minami-kun? Os lábios rosados e macios de Itori se entreabriram. Por um instante. Sua ansiedade social quase a fez hesitar, mas durou apenas um instante. Então ela levantou a cabeça. Sim, eu quero ir. Depois de tudo que ela havia vivenciado com Minami, depois de todas as tempestades que enfrentaram juntos, e depois de todo o tempo que ela passou se apresentando com a Kesoku Band. Dessa vez, ela não fugiu. Ela disse isso claramente com a própria voz. No entanto, Minami, o que você acha? Itori voltou seu olhar tímido para Minami. Afinal, seria ela quem visitaria a família dele. Isso não seria um fardo? Ele se sentiria desconfortável com isso? Ela perguntou-lhe baixinho, um pouco insegura. Dessa vez, Goto Michio também não interrompeu. Ela apenas observou Minami com um sorriso. Claro que não há problema nenhum. Não há nada de inconveniente nisso. Sem hesitar um pingo de dúvida, no momento em que Itori olhou para ele, Minami já havia dado sua resposta. Já que ela havia reunido coragem para perguntar, ele naturalmente teve que responder-lhe sinceramente. Ele sorriu para ela com ternura. Itori pareceu pressentir também os seus sentimentos. Seus ombros tensos relaxaram, e um sorriso brilhante e radiante se espalhou por seu lindo rosto. Debaixo da mesa, suas mãos se roçaram levemente, e então silenciosamente entrelaçaram-se com firmeza. O tempo que passaram na casa dos Goto não foi particularmente longo. Cerca de 1 hora após o término do jantar, Minami foi arrastada para jogar videogame com Goto Futari por insistência dela. Era um jogo cooperativo. Graças às incríveis habilidades de Minami nos jogos, ele facilmente encobriu os erros de Goto Futari. E graças à sua afinidade natural com crianças, não demorou muito para que Goto Futari estivesse rindo alegremente. Após algumas rodadas, Goto Futari chegou a se agarrar a Minami, declarando solenemente que um dia o faria seu. A declaração infantil dela fez Minami rir sem conseguir se controlar. Eles continuaram relaxando e brincando por mais um tempo. Quando Minami olhou para o relógio novamente, já passava das 20 horas. O céu lá fora já estava escuro há muito tempo. Sabe, você poderia simplesmente ficar por aqui, Goto Michio disse, fazendo beicinho parada à porta. Mesmo com a idade que tinha, ela fazia uma expressão adoravelmente infantil. Você realmente não precisa ter pressa para voltar para casa. Já faz muito tempo que venho te incomodando. E ainda preciso finalizar minha agenda para os próximos dias. Minami disse, em tom de desculpas, sorrindo. Entendo, que pena então. Goto Michio suspirou levemente, percebendo que não conseguiria convencê-lo a ficar. Então, ela voltou seu olhar para sua filha mais velha, que estava ali de pé de cabeça baixa tremendo levemente. Como mãe de Tori, ela obviamente sabia exatamente o que sua filha mais velha estava pensando naquele momento. Goto Michio ria secretamente para si mesma, um riso discreto e satisfeito. Afinal, Itori já havia confirmado que poderia ir para Kita com Minami, e desde que o jantar terminou, ela não parava de sorrir discretamente. Goto Michio suspirou um pouco desamparado. Como alguém que já tinha passado por tudo isso, ela sabia muito bem. Se você realmente quisesse conquistar o coração de um rapaz, a mera espera passiva nunca seria suficiente. Então, ela deu um pequeno passo para trás e, em seguida, empurrou delicadamente a filha, que ainda exibia um sorriso bobo, para a frente. Goto Michio pigarreou e deu a última assistência. Itori, você não disse que por acaso tinha algo para fazer perto da estação? Que momento perfeito. Por que você não acompanha o Minamiko até lá? Eu não disse. Muito bem, muito bem. Pode ir. Praticamente empurrando sua filha confusa para a frente. Ela a empurrou para bem perto de Minami. Então, depois de se despedir rapidamente de Minami, Goto Michio ficou parada na porta, sorrindo enquanto observava os dois saírem. Honestamente, ela suspirou novamente impotente. A filha dela era ótima em todos os sentidos, exceto por ser honesta e passiva demais. Isso a deixou preocupada. Minami era um menino excepcional. Certamente haveria muitas outras garotas igualmente excepcionais ao seu redor. E pensando bem, como é que a sua filha tímida e com ansiedade social ia conseguir destacar-se entre eles? Ela não podia simplesmente confiar no atributo físico acima da média de Tori em comparação com outras garotas do ensino médio, certo? Após observar por algum tempo, Goto Michio podia dizer, Minami não era alguém que se importasse muito com as aparências. Suspirar, ela deu outro leve suspiro. Quando o assunto era a vida amorosa de sua filha mais velha, Goto Michio só conseguiu suspirar em silenciosa preocupação. Capítulo 316. As pequenas ruas residenciais de Tóquio à noite eram solitárias e silenciosas, iluminadas apenas pelo brilho frio e bruxuleante dos postes de luz. Minami e Itori caminhavam lado a lado. Seus passos eram mais longos, mas ele diminuiu o ritmo.
Seus passos eram menores, mas ela acelerou um pouco o passo. O que devo fazer? O que devo dizer? Ao lançar um olhar furtivo para Minami, que caminhava ao seu lado, Itori não pôde deixar de se preocupar. Sim, e agora? Apesar de estar radiante por ter esse tempo a sós com ele, ela havia sido, afinal, expulsa de casa pela própria mãe. Agora ela não tinha ideia do que dizer para Minami. Mas não, ela não conseguiu ficar em silêncio. Itori respirou fundo. Depois de passar tanto tempo com Minami, ela sabia. Quer estivessem caminhando, estudando na escola ou ensaiando na Starry, era sempre Minami quem tomava a iniciativa, encontrando maneiras de iniciar conversas e guiando-a gentilmente. E agora? Ela também tinha feito muitos progressos. Vamos lá, Itori. Você consegue. Tudo o que ela precisava fazer era mencionar um assunto casualmente. Minami assimilou naturalmente e continuou. Exatamente como ele sempre fazia. Ela repetia esse pensamento várias vezes em seu coração. Então, após respirar fundo mais uma vez, ela inclinou o rosto ligeiramente para cima, por trás da longa franja. Diga, Minami. Ela começou. O menino de cabelos negros virou a cabeça ao ouvir sua voz repentina, escutando atentamente. Itori soltou um leve suspiro e, reunindo coragem, fez um biquinho brincalhão e fingiu se sentir um pouco culpada. Você e minha mãe foram longe demais com aquela piada hoje, falando sobre engajamento e tudo mais. Sua voz era excepcionalmente suave. Você é mesmo uma figura, Minami. Você sabia que minha mãe estava brincando, mas não me avisou, e ainda se juntou a ela para me provocar. Seus lábios rosados e macios se curvaram levemente em um gesto de falsa irritação, mas por dentro, ela estava radiante de alegria. Sim, essa conversa descontraída e natural. Era o tipo de papo informal entre amigas com que ela sempre sonhou. É isso. É essa a sensação que eu queria. Mas então, eu não estava brincando. As palavras calmas de Minami deixaram Itori completamente desconcertada. Todas as pequenas comemorações que ela vinha tendo em sua mente. Desapareceu. Ela olhou para ele, atônita. Mas rapidamente ela forçou uma risada, tentando disfarçar. Minami, você só está me provocando de novo, né? Desta vez não vou cair nessa. Sim, Minami sempre gostou de provocá-la. Com certeza ele estava fazendo isso de novo. Mas desta vez ela não cairia nessa tão facilmente. Ela se convenceu disso se preparando com confiança. No entanto, quem disse que eu estava brincando? Minami lançou-lhe um olhar de soslaio. Essa garota de cabelo rosa sempre conseguia se mostrar desatenta quando mais importava, mas perspicaz nos piores momentos. Talvez a mãe da Michio estivesse brincando, mas eu nunca disse que estava. Ele balançou levemente a cabeça enquanto falava. E então, Itori se lembrou do que Minami havia dito antes. Itori, você não percebe? Foi a mãe da Michio que estava brincando comigo. Certo. Com essas palavras, ele nunca disse que estava brincando. Minami, você, ao perceber a verdade. Itori sentiu imediatamente o rosto esquentar. Ela recuou 2 passos sem pensar. Mas quanto mais ela recuava, mais calmamente Minami avançava em sua direção. Ele até murmurou. Sinceramente, eu esperava poder avançar com as coisas e ficar noiva de você imediatamente. Noivos virtuais? Sua voz falhou em espanto. Ao ouvir essa palavra, a mente de Tori entrou em curto-circuito total. Noivo? Meu? Com Minami? Isso é real? Seu rosto se contorceu entre um meio sorriso e um choque de olhos arregalados, dividida entre a descrença e uma vontade irresistível de gritar. Sua expressão facial se transformou completamente em caos. Minami olhou para ela completamente sem palavras. Eu só disse noivado. Se você reage assim, o que faria se eu lhe mostrasse uma certidão de casamento de verdade? Afinal, ele já havia assinado um formulário de registro de casamento com Shizato Nishikiji anteriormente. E mesmo assim, ele não tinha recebido nem metade da reação exagerada que Toshi estava tendo agora. A expressão da outra parte começou imediatamente a desmoronar. Ao ver Itori assim, Minami não pôde deixar de balançar a cabeça, sorrindo discretamente para si mesmo. Do passado até agora, a garota de cabelos rosa realmente não havia mudado muito. Uma reação tão pura e interessante. Ele só conseguia encontrar isso em Itori. Como dizer isso? Ela o fez querer arrastá-la para um beco escuro e úmido onde ninguém pudesse vê-la, e provocá-la sem parar. Mas claro, isso foi apenas uma ideia. Minami sempre fora um jovem autocontrolado, íntegro e de coração puro. Como ele pôde fazer uma coisa dessas com a Itori? Mesmo que honestamente, se ele tentasse, Itori provavelmente não resistiria de jeito nenhum. Tosse. Ele voltou à realidade. Recuperando o foco, Minami voltou seu olhar para Itori. Após a turbulência emocional de agora há pouco, Itori já havia se acalmado em grande parte. Apesar do que ele acabará de dizer, ela ainda estava tímida demais para olhá-lo diretamente. Ela só se atrevia a espiar por entre as frestas da sua longa franja. Minami de repente pensou em nuvens e estrelas. Sua longa franja era como as nuvens carregadas que obscureciam o céu noturno, escondendo a suave luz das estrelas por baixo. E ele queria ver as estrelas. Lentamente, ele estendeu a mão e afastou delicadamente a franja dela. Minami. Uma voz suave e envergonhada escapou de seus lábios. Mas Itori não tentou impedir a mão dele. Ela não conseguiu impedi-lo e não quis impedi-lo. O brilho de seus olhos azuis, mais brilhantes que a luz das estrelas. Tudo ficou completamente revelado no momento em que ele afastou a franja dela, observando o brilho tímido em seus olhos. Minami sorriu calorosamente.
Ver? Você fica muito mais bonita assim, sem esconder metade do rosto. Ao contrário do que acontece nos animes, onde é retratada de forma fofa, na realidade, a franja de Tori era tão longa que cobria 1/3 do seu rosto. E por causa disso, uma garota tão bonita permaneceu completamente desconhecida na escola secundária Shuka. Palavras como sombria, fantasmagórica, estranha, curvada. Esses rótulos injustos haviam sido atribuídos a ela de forma leviana por outras pessoas. Mas se alguém tivesse se dado ao trabalho de olhar com atenção, teria visto. Itori era de uma beleza estonteante. Ao pensar nisso, Minami não pôde deixar de dizer: Itori, tudo o que eu disse antes. Eu falei sério. Eu não estava brincando com você. Itori assentiu com a cabeça. Nesse momento, como ela poderia não entender o que ele queria dizer, já que ele não estava brincando? Isso significava: meus pensamentos e sentimentos. Eu já deixei tudo completamente claro. Então, Itori, e você? Minami pegou delicadamente na mão dela. Por causa do frio do inverno, a mão de Tori parecia gelada como uma peça de jade lisa e delicada repousando em sua palma. A voz de Minami continuou: mesmo que você já tenha concordado em ir para Akita comigo, sei que parte disso se deveu à pressão da sua mãe. Não quero que você se sinta pressionado por causa disso. Então, eu gostaria de perguntar novamente. Uma pausa. Itori, você pode vir comigo para Akita? Conheça minha família. E ficar noiva de mim? Não você quer, mas você pode. Essa sutil mudança de palavras fez Itori levantar a cabeça. Sob a suave luz dos postes de iluminação, ela conseguia ver claramente o rosto de Minami. Não havia nada de suas brincadeiras habituais, nem seus sorrisos descontraídos. Apenas seus olhos claros e sinceros, olhando diretamente para ela. Sob a luz branca da lâmpada, ele parecia um sol tranquilo e oculto. Não ofuscante, mas aquecendo suavemente as longas e solitárias noites de inverno. Ela não disse nada. Assim como Minami esperava, ela deixou de lado todas as influências externas e fez sua escolha baseada puramente em seus próprios sentimentos. Ela se atirou em seus braços, assim como na primeira vez em que se encontraram, quando Minami pegou sua mão tímida e a conduziu para frente. Palavras não eram necessárias. Nem mesmo declarações pomposas. No momento em que a garota de cabelos rosa o abraçou com força, a resposta dela já era óbvia. Minami exalou um suave suspiro branco. Seus olhos acompanhavam enquanto flutuava para cima, e então se dissipam lentamente. E então, ele falou: obrigada, Itori. Naquela solitária noite de inverno, Minami envolveu Itori com seus braços apertados. E ao mesmo tempo, os braços esguios de Itori o envolveram com a mesma força. Não, a voz de Itori tremia suavemente. Era eu quem deveria te agradecer, Minami. Ela respondeu em voz baixa. Toda a sua vida ela havia sido solitária, até que Minami entrou em sua vida, oferecendo uma nova vida e companhia. Desta vez, independentemente do que aconteça, ela ficaria ao lado dele. Ela pensou isso e o abraçou ainda mais forte. Sob a luz suave da noite, o jovem tornou-se o apoio da garota, e a garota se tornou a companheira insubstituível do jovem. Aviso do sistema: o anfitrião coletou o coração do amor, dependência da garota. Capítulo 317. Minami teve um sonho. Um sonho tão doce e repleto de felicidade que o fez relutar em acordar. No sonho, ele havia superado todos os obstáculos da vida. Ele era casado com as mulheres que amava e juntos tiveram filhos. Suas belas criações de amor, compartilhadas por eles. Foi, sem dúvida, um sonho que celebrava a felicidade pura. No sonho, cada garota havia alcançado o final perfeito, quase como nas simulações ideais que ele havia vivenciado. Não houve arrependimentos. Sem tristeza, Minami sentiu um tipo de felicidade que nunca havia conhecido antes. As belas e gentis esposas, as adoráveis crianças que o amavam como seu único pai. Era um mundo livre de tragédias e arrependimentos. Aqui Tori não era mais atormentada por ansiedade ou sentimentos de inferioridade. O pai de Yamada Ryu nunca havia ficado doente. Shizato Nishikiji tinha um coração forte e saudável. Ryu Futaba nunca esteve perdido. Sato Matsuzaka não tinha tendências autodestrutivas, amando de todo o coração. Tudo estava perfeito. Contemplando os rostos radiantes de suas esposas ao seu redor, Minami não pôde evitar sentir: isso é perfeito demais. Quase parece falso. Ele estendeu a mão instintivamente. Ele acordou sobressaltado. Ao abrir os olhos, Minami sentou-se ligeiramente, segurando a cabeça. Olhando em volta, não havia nenhuma esposa ao seu lado. Também não havia crianças agarradas a ele. Tudo que o rodeava era o teto familiar do primeiro andar do Starry. E o romance de capa dura que ele havia deixado aberto sobre a mesa redonda na noite anterior. Tudo que ele acabará de vivenciar parecia uma miragem. No instante em que ele estendeu a mão para alcançá-lo, o mundo onírico se desfez como uma bolha de sabão. Mas ao olhar para trás, ele ainda sentia como se tudo tivesse realmente acontecido. Aya, Minami balançou a cabeça negativamente. Mas nem mesmo esse pequeno gesto conseguiu dissipar a vivacidade do sonho. Parecia que momentos antes, ele havia vivido como Minami naquele sonho. Casado com as mulheres que amava, vivendo uma vida perfeitamente feliz e tranquila. O que é que foi isso? Ele não ignorou a estranha experiência. Franzindo a testa, ele pressionou os dedos contra as têmporas. A persistente sensação de realidade ainda não havia desaparecido. A sensação era quase como se ele tivesse realizado, sem saber, uma simulação direta dentro do sonho.
Mas quando ele estendeu a mão para abrir sua página de simulação, não houve alteração nos pontos de afeto, e não tinha a sensação concreta e realista que vinha com as verdadeiras simulações diretas. O sonho era nebuloso como neblina. Mesmo agora, Minami só conseguia se lembrar vagamente de fragmentos daquilo. Essa sensação surreal. Isso fez lembrar do que as garotas lhe diziam após cada simulação de final feliz. Parecia um sonho vívido e real, como se ao menos por uma vez eles tivessem realmente vivido aqueles dias felizes juntos. Mas Hitori, Shizato e Ryu não possuem simuladores. Minami balançou a cabeça negativamente mais uma vez. Certo. Se Yamada, Ryu, Hitori e os outros tivessem os mesmos simuladores que ele, então faria sentido ele compartilhar memórias oníricas de seus finais felizes. Mas com base em sua longa observação, nem os membros da banda Kesoku, nem as garotas da Liku Reco, nem mesmo Akane, Ryu ou Satou tinham algo que se assemelhasse a um simulador. Então, será que foram os corações do amor que causaram isso? Minami inclinou a cabeça e deslizou o dedo para abrir a página do simulador. Sob o seu olhar, o inventário de itens foi sendo aberto lentamente. Os corações do amor, ordenados começando por dependência, depois lealdade, paixão, devoção, admiração e confiança, estavam cuidadosamente alinhados. Sem sequer se dar conta, ele já havia coletado 6 corações do amor. E durante todo esse tempo Minami se perguntava qual era o propósito deles, mas não encontrava respostas. Mesmo depois de reunir mais da metade, ainda não havia um efeito claro. Mas se aquele sonho de agora a pouco foi causado pelos corações do amor, ele mergulhou em pensamentos, seus olhos claros percorrendo os corações do amor ali expostos. A ideia de que o sonho vinha dos corações do amor era apenas um palpite. Afinal, não passou de um sonho. Um sonho que pareceu muito mais vívido do que o normal. Pensando nisso, Minami balançou a cabeça novamente, deixando a ideia de lado por enquanto e se levantando para se lavar. Hoje seu destino era Liku Reco. Não para coletar mais corações de amor, mas afinal, depois de todo o tempo que ele passou se preparando para os exames, ele vinha negligenciando um pouco Shizato e Takina. Como ele ainda tinha alguns dias antes de ir para Akita, ele planejava passar um tempo na Liku Reco e talvez até convidar Shizato, Takina e Satou para visitar Akita juntas. Afinal, não havia pressa para completar a coleção Coração. Não há necessidade de pressa. Exatamente. Não precisa ter pressa. Terminando sua rotina matinal e vestindo um casaco, Minami levantou a mão. Hora de ir para Liku Reco. E então, Minami soltou um som de surpresa, porque bem na frente dele estava Mika, o gerente. E ao lado dele, Shizato Nishikiji estava sorrindo radiante para ele. Takina inou e suspirou suavemente, mas seus olhos gentis estavam fixos com carinho em Minami. E atrás deles, Satou Matsuzaka piscava seus grandes olhos rosa puro. Ela o observava com curiosidade, assim como as outras garotas que vira em seus sonhos. Mas nada disso era o ponto principal. O verdadeiro problema era aviso do sistema. O anfitrião coletou o coração do amor futuro da garota. Aviso do sistema. O anfitrião coletou o coração do amor, tranquilidade da garota. Aviso do sistema. O anfitrião coletou o coração do amor, pureza da garota. 3 notificações consecutivas apareceram na página de simulação dele. Minami, que pretendia ir devagar, ficou completamente estupefata. Ele não esperava que além de Shizato e Takina, até mesmo Satou Matsuzaka apareceu na Liku Reco. Ele queria desacelerar seu progresso. Mas no instante, tudo avançou rapidamente. Minami ficou ali parado, sem palavras, pensando em como tinha acabado de chegar a Liku Reco. Para ir do seu quarto no Starry até o Liku Reco, ele precisou pegar um trem e depois caminhar cerca de 500 metros até um bairro residencial. Levou cerca de 40 minutos no total. Em Tóquio, onde o transporte era altamente desenvolvido, essa distância não tinha nenhuma importância. Após descer do trem e caminhar um pouco mais, a placa familiar da Liku Reco apareceu diante de seus olhos. Ao contrário da loja tranquila e em dificuldades que era antes, graças ao treinamento prático de Minami, Takina Inoue, que sempre teve algum talento para cozinhar, agora era capaz de administrar o café de forma razoável. Agora, embora fossem apenas por volta das 10 da manhã, a Liku Reco já contava com um bom número de clientes saboreando café e degustando sobremesas. A mudança foi drástica. Minami sorriu, sentindo-se satisfeita. Mesmo sem ele, a Liku Reco agora poderia se sustentar sozinha. Muito bom, muito legal. Pensando assim, ele empurrou a porta. O alegre toque do sino de entrada soou. E imediatamente uma voz brilhante e vibrante, repleta de energia contagiante, o saudou. Bem-vindo. Quantos estão no seu grupo? Minamiko. Começou como uma saudação alegre, mas terminou com uma explosão de surpresa e alegria por parte da garota de cabelos dourados. Você está aqui. Shizato praticamente saltou até ele. Seus olhos vermelhos brilhantes reluziam como chamas dançantes. Sim. Só de olhar para ela, qualquer resquício de tristeza do seu dia se dissipava. Minami assentiu com a cabeça, dando um tapinha nela. E então olhou em volta curioso. A propósito, onde está Takina? Normalmente Takina, a de cabelos negros, estaria atrás do balcão ajudando. Mas agora não havia sinal dela em lugar nenhum, até mesmo na cozinha dos fundos. Foi uma sensação muito estranha. Takina Inoue não era do tipo que desaparecia durante o expediente. Minami, perplexo, olhou ao redor com o olhar. Percebendo seu olhar inquisitivo, Shizato deu uma risadinha maliciosa. Seus olhos vivazes brilhavam enquanto ela sussurrava. Não se preocupe com Takina. Já que você está aqui agora, você terá uma enorme surpresa. Surpresa! Minami ergueu uma sobrancelha e olhou para Shizato Nishikiji. Ele notou um sorriso travesso e satisfeito no rosto dela, como se aquela garota de cabelos dourados estivesse tramando algo pelas suas costas. Minami não conseguiu evitar arquear ainda mais a sobrancelha.
Sem hesitar um pingo, ele estendeu a mão e beliscou suas bochechas macias e delicadas. Chisato, o que exatamente você está tramando? Os olhos de Chisato se arregalaram em pânico. Não, eu não estou tramando nada. Obviamente era mentira. Há pouco tempo, ela estava sorrindo para ele sem motivo aparente. E agora ela queria que ele acreditasse que nada estava acontecendo. Minami não acreditou nisso nem por um segundo. Ainda assim, como ele não conseguiu arrancar nada da boca dela por enquanto, ele decidiu mudar sua abordagem. Onde está Takina? Ele soltou as bochechas de Chisato e perguntou. Ela está com o gerente Mika. Chisato murmurou, esfregando as bochechas avermelhadas. Desta vez, pelo menos, ela disse a verdade sem tentar encobrir nada. Então, em outras palavras, você está dizendo que tudo que você e Takina estão planejando também envolve a Mika-san? Minami prolongou deliberadamente suas palavras, dando ênfase extra à palavra planejar. Sob seu olhar atento, os olhos de Chisato claramente demonstraram pânico, mas ela disfarçou rapidamente com uma expressão inocente, como se dissesse. Do que você está falando? Não, Minami com a Mika-san só está ajudando a Takina com algumas coisas. Como eu poderia saber alguma coisa sobre isso? Minami-kun, espere. Não suba as escadas. Não tem nada lá em cima. Ao ver Minami caminhando silenciosamente em direção ao escritório do gerente no segundo andar, Chisato entrou em pânico. Ela se lançou para impedi-lo, mas apenas agarrou o ar. Minami já estava subindo as escadas. Na verdade, não tem nada lá. Escute, Minamiko. Não olhe lá dentro. Está bem. Vou confessar. Eu só queria que a Takina assinasse um formulário de registro de casamento com você. Então pedi ajuda a Mika-san. Provavelmente já está pronto. Então, falando sério, você não precisa verificar. Minami, ao ouvir as meias-verdades confusas de Chisato, ele ficou mais convencido do que nunca. Essa garota claramente nunca tinha ouvido falar de O Menino que Gritou Lobo. A credibilidade dela com ele estava diminuindo rapidamente. Ignorando completamente a Chisato, desesperada e enérgica que tentava impedi-lo, Minami caminhou diretamente até a porta do escritório do gerente. Não, Minami-kun. Chisato gritou, apresentando desculpas esfarrapadas de forma frenética. Há uma operação governamental ultra-secreta escondida lá dentro. Na verdade, somos agentes infiltrados em nível nacional. Se você abrir essa porta e revelar nosso segredo, isso poderá causar uma catástrofe irreversível. Estou falando sério. Você precisa confiar em mim. Ela parecia tão séria, como se a qualquer segundo agentes secretos fossem sair pela porta e prendê-lo. No entanto, Minami queria muito contar para Chisato. Este não é o conjunto de licores Rekoyu. Esta é uma série que retrata um recorte da vida cotidiana. Revirando os olhos, ele puxou delicadamente a garota de cabelos dourados para um canto. Sem hesitar, ele colocou a mão na maçaneta da porta. Virei. E empurrou a porta abrindo-a. E então, ele viu, dentro do escritório do gerente, Takina Inoue conversava em voz baixa com o gerente Mika. Suas expressões eram concentradas, sérias, como se estivessem discutindo algo importante. Mas não foi isso que lhe chamou a atenção. O que aconteceu? A garota de cabelo rosa estava parada por perto, ouvindo atentamente a conversa deles. E diante deles, Mika parecia estar explicando algo seriamente. Satou. Ao ver Matsuzaka Satou inesperadamente parada dentro da Lico-Reco, Minami juntou as peças imediatamente. Ele não pôde evitar lançar um olhar de soslaio para Chisato, que havia virado o rosto em sinal de culpa. Como era de se esperar da senhorita Nishikiji, tomada de ação nível 5, capacidade de execução nível 5, habilidades sociais nível 4, uma potência. De alguma forma, ela conseguiu encontrar Matsuzaka Satou, apesar de só ter vagas lembranças de sonhos para me basear, e até a levou para Lico-Reco. Foi simplesmente incrível. Capítulo 318. Minami não conseguiu evitar olhar para Chisato novamente. Ele jamais esperara que ela contatasse Matsuzaka Satou antes mesmo que ele tivesse a chance. Mesmo com fragmentos de memória da simulação do sonho, teria sido extremamente difícil localizar Satou. Ainda, Chisato tinha feito isso. O nível de iniciativa que ela demonstrou foi surpreendente. Minami olhou fixamente para Chisato, que timidamente desviou o olhar, profundamente impressionada. Talvez percebendo que não podia mais se esconder, Chisato simplesmente tossiu levemente e murmurou. Qual é o problema afinal? Somos todas irmãs. Encontrar a Satoshi um pouco mais cedo não é problema nenhum, né? Ela foi bastante ousada a respeito disso, sorrindo de forma brincalhona para Minami, sem qualquer indício de culpa. Mas honestamente, ela não estava errada. Se tivessem se conhecido mais cedo ou mais tarde, acabariam se encontrando eventualmente. Portanto, uma reunião antecipada ainda era perfeitamente razoável. Minami balançou a cabeça negativamente. Decidi não me preocupar com isso. Em vez disso, ele perguntou a Satou curioso o motivo de sua visita. Na verdade, é porque Matsuzaka Satou não escondeu isso. Após pensar um pouco, ela explicou para Minami. Graças à simulação recente, Satou havia previsto um futuro em que poderia enfrentar dificuldades financeiras. Querendo aliviar a carga de trabalho de Matsuzaka Sayuri, que já trabalhava meio período em um izakaya, Satou decidiu procurar um emprego por conta própria. Como ela ainda não estava na universidade e não tinha as habilidades de escrita que sua versão idealizada possuía, ela precisava encontrar um trabalho braçal simples.
Pensando com cuidado, ela se lembrou de Chisato e Takina do seu sonho, e de como elas trabalhavam em um café chamado Lico-Reco. Se ela conseguisse encontrá-los, talvez conseguisse um bom emprego. Seguindo essa linha de raciocínio, ela usou o mapa do celular para pesquisar, e por acaso deu de cara com Chisato Nishikiji, que também estava procurando por ela. Os dois se deram bem imediatamente e se uniram para formar a Lico-Reco. Quanto ao motivo de Takina não estar atrás do balcão, era porque ela estava levando Satou até Mika para uma entrevista preliminar e uma orientação sobre o horário de trabalho. Eu vejo. Depois de ouvir toda a história, Minami assentiu com a cabeça. Ele apoiou totalmente a decisão de Satou. Primeiro, porque não havia motivo para recusar. Em segundo lugar, porque a Lico-Reco era um ótimo local de trabalho. E com Chisato, Takina e Ryu Futaba também presentes, ele se sentiu mais tranquilo. O que pensa o gerente Mika? Minami se virou para Mika, que estava sentada à mesa comprida, e perguntou. Ah, acho ótimo. A expressão afetuosa e gentil de Mika nunca mudou. Ele assentiu com a cabeça e disse. As condições de Satou são excelentes. E eu tenho planos de expandir um pouco a loja. Nossa equipe atual simplesmente não é suficiente. Ah, entendi. Minami assentiu pensativamente. Ultimamente, a Lico-Reco tem estado de fato mais ocupada. Ele também podia sentir isso. O pequeno espaço do café que eles tinham agora estava começando a parecer um pouco apertado demais. Assim que Minami estava prestes a agradecer a gerente Mika em nome de Matsuzaka Satou, antes mesmo que ele pudesse abrir a boca, o gerente, que acabará de terminar de organizar alguns documentos, falou primeiro. A propósito, Minami-kun, acredito que você já saiba o que penso de você. O comentário repentino pareceu surgir um pouco do nada. Isso fez com que Satou, Chisato e Takina olhassem para cima com expressões confusas. Mas como semelhante? Minami entendeu o que Mika queria dizer imediatamente. Então, finalmente chegamos a este ponto. Minami suspirou baixinho em seu coração. A mensagem de Mika era simples e clara. O gerente sempre apoiou silenciosamente o relacionamento dele com Chisato e Takina, porque as duas meninas eram inseparáveis, como seu pai adotivo. Mika sempre teve esperança de que eles encontrariam a verdadeira felicidade. Por isso ele nunca interveio quando Minami se aproximou deles, nem mesmo quando Ryu Futaba, outra garota com um forte laço com Minami, começou a trabalhar aqui. Mas, desta vez foi diferente. Minamiko, você foi longe demais. Mika olhou para Minami, um suspiro suave escapando de seus lábios. Pessoalmente não tenho objeções ao seu envolvimento com Chisato e Takina, mas, ele não terminou. Minami já havia entendido o que ele queria dizer. Além de Ryu, também havia Matsuzaka Satou. Mika não podia mais fingir que não percebia. Se as coisas continuassem assim, provavelmente haveria cada vez mais garotas atraídas por Minami. Isso era algo que Mika não podia mais aceitar. E assim, mesmo que isso significasse ser mal visto por Chisato e Takina, ele teve que perguntar diretamente a Minami. Minami-kun, no que exatamente você está pensando? Você está falando sério sobre ficar com Chisato e Takina? Ou você pretende se envolver com Satou, e com Futaba também? Qual é a sua verdadeira decisão? Ele fixou o olhar firmemente em Minami e perguntou. Assim que Mika falou, até mesmo a geralmente distraída Chisato percebeu a gravidade da situação, sem falar de Takina e Satou, que entenderam imediatamente. Ficou claro que Mika estava descontente com o constante aparecimento de novas e belas garotas ao redor de Minami, e honestamente era compreensível. Ao contrário do mundo original de Licorice Recoil, Mika criou pessoalmente Chisato e Takina desde pequenas. Seu afeto por eles era ainda mais profundo. Como pai adotivo deles, era natural que ele quisesse ter certeza absoluta. Afinal, quem confiaria suas filhas a alguém que talvez não as amasse de verdade? Portanto, ele teve que perguntar, e ele não podia mais se dar ao luxo de evitar o problema. O calor habitual desapareceu do rosto de Mika e uma pressão indescritível se instalou no ar quando ele colocou a mão sobre a mesa e olhou para Minami. O ambiente ficou pesado. Até mesmo Satou, que estava atrás de Minami, instintivamente deu um passo para trás. Ela não era ingênua. Ela compreendeu que essa situação era parcialmente culpa dela. Sentindo-se culpada, ela deu um passo à frente. Gerente Mika, na verdade, a culpa é minha. Ela mal tinha chegado à metade da frase quando Minami estendeu a mão e gentilmente segurou a dela, interrompendo-a. Minami-senpai, não é sua culpa. Minami balançou a cabeça negativamente. Isso não tinha nada a ver com Satou, mesmo que ela não tivesse aparecido hoje. Essa conversa com Mika acabaria acontecendo eventualmente. A presença de Satou apenas acelerou o processo. Minami jamais pensou em transferir a responsabilidade para as garotas. Se ele não conseguia nem protegê-los, como poderia esperar fazê-los felizes? Sem dizer uma palavra, ele deu um passo à frente, protegendo as 3 meninas atrás dele. Mika, ao ver Minami protegendo as garotas, seus olhos brilharam com um traço de satisfação contida. Mas isso por si só não era suficiente. Minami-kun, essa é realmente a sua decisão? Ele perguntou enquanto se levantava lentamente da cadeira, considerando a estatura grande e imponente de Mika no momento em que ele se levantou. Uma pressão pesada e opressiva envolvia Minami como uma névoa sufocante. Sim, enfrentar essa pressão. Minami não hesitou. Sem hesitação. Nenhuma alteração na expressão. Ele simplesmente assentiu com firmeza. Eu vejo. A voz de Mika foi se perdendo no ar. Ele encarou Minami sem dizer mais nada. Gerente Mika Minami-kun, ele é simplesmente... Tendo compreendido plenamente a situação, Chisato franziu a testa. Ela deu um passo à frente com ousadia, querendo falar em defesa de Minami. Mas, Chisato, fique em silêncio por enquanto. Antes mesmo que ela pudesse terminar, Mika a interrompeu friamente. Como seu pai adotivo, Mika nunca havia levantado a voz para Chisato ou Takina. Mesmo pequenas repreensões eram raras. Ouvir um tom tão frio vindo dele foi algo sem precedentes.
Shizato ficou em silêncio, mas ela não recuou. Ela permaneceu de pé, ereta, erguendo o queixo teimosamente para encarar Mika, como um narciso que se estende orgulhosamente em direção ao sol, sem medo, inflexível. Sua posição era simples. Ela respeitava Mika, mas não conseguia atrair seus sentimentos pelo garoto à sua frente. Sua habitual alegria contagiante foi substituída por uma força resoluta, como se ela pudesse transmitir coragem a todos ao seu redor. Eu acredito que Shizato não fez nada de errado, gerente Mika. Uma voz calma e firme se fez ouvir. Era Takina Inoue. Ela também deu um passo à frente. Sua expressão era serena, seu olhar inabalável. Se Shizato era o narciso corajoso, então Takina era a orquídea silenciosa e resiliente que florescia em um vale escondido. Diferentes, mas igualmente fortes. As duas meninas seguiram em frente juntas. Somente para .sfx. Uma mão quente pousou em seus ombros. Chega Shizato. Takina também. Minami-kun. Shizato e Takina instintivamente voltaram atrás. E viu o rosto calmo e sereno de Minami. Ele apenas acenou levemente com a cabeça, agradecendo-lhes em silêncio, do fundo do coração. Então, Minami deu um passo à frente novamente, parando mais uma vez em frente às três garotas. De costas retas, ele encarou a gerente Mika de frente, protegendo Shizato Nishikiji, Takina Inoue e Matsuzaka Sato atrás de si. Essa é a minha decisão, gerente Mika. Não vou mudá-la. Sua voz era inabalável. Em comparação com a estrutura física grande de Mika, a estrutura física de Minami parecia esbelta e equilibrada, mas suas costas retas e firmes transmitiam a Shizato, Takina e Sato uma sensação inabalável de segurança, tão sólida quanto uma montanha. Respeitando a vontade de Minami, as três garotas trocaram olhares. Então, silenciosamente deu um passo para trás, ficando atrás dele. Essa pequena ação por si só já dizia muito sobre a determinação deles. Mika. Ele olhou para as garotas que estavam atrás de Minami, e então se voltou para o próprio Minami, que não demonstrou nenhuma intenção de recuar. Mika só conseguiu suspirar, impotente, balançando levemente a cabeça. Tudo bem, Shizato, Takina e Matsuzaka-san. Vocês não precisam fazer essas caras. Você está me fazendo parecer o vilão da história. Relaxa. Eu não tinha nenhuma intenção de dificultar as coisas para Minami-kun. A atmosfera densa dissipou-se instantaneamente como gelo derretendo. Falando sério a Mika-sensei, se você não pretendia ser tão dura, você não deveria ter feito essa cara assustadora no começo. Shizato disse com um gemido brincalhão, dando um tapinha em seu busto farto como se quisesse se acalmar. Shizato é típica, sempre se recupera rapidamente. Sabendo que Mika não estava zangado, ela até soltou uma risadinha atrevida e deu um tapinha nas costas dele, do seu jeito despreocupado de sempre. Mika, lançando um olhar exasperado para Shizato, ele não pôde deixar de balançar a cabeça. As meninas realmente crescem e desaparecem, né? Ele ainda nem tinha feito nada. Ele simplesmente se levantou e as garotas já pareciam prontas para ir à guerra por Minami. Mas, bem, Mika nunca gostou de forçar as pessoas a fazerem coisas, principalmente não as meninas que ele criou com tanto amor e carinho. Por isso, Minami-kun, sempre fui muito grato a você. A voz de Mika voltou ao seu tom suave de sempre. Se não fosse por você, Rico Reco pode nem existir mais. E o estado de saúde de Shizato também pode não ter melhorado. Nesse momento ele fez uma pequena pausa. Então fez uma profunda reverência a Minami. Por isso, por tudo que você fez pela Rico Reco e pela Shizato. Agradeço sinceramente. Era exatamente o que eu deveria ter feito. Não, Minami-kun. Não existe algo que uma pessoa deva ser obrigada a fazer. Mika balançou a cabeça em sinal de discordância. Você nos ajudou. Isso é um fato. E talvez, seja por isso que este senhor Matsuzaka também veio cuidar de você. Sato não disse nada, mas o jeito como ela olhava para Minami tornou-se ainda mais suave, ainda mais afetuoso. Mika prosseguiu. Minami-kun, quanto ao seu relacionamento com os outros, não posso comentar sobre isso. No entanto, ele fez uma pausa significativa. Só espero que você traga felicidade para Shizato e Takina. Aguardando, ele observava Minami atentamente, esperando por sua resposta. Eu entendo. Sem hesitação. Sem grandes declarações. Sem promessas mirabolantes. Apenas um simples aceno de cabeça. Claro e firme. E, no entanto, aquela resposta simples carregava um peso tão genuíno que Mika, observando atentamente, conseguia sentir isso claramente. Mika não disse mais nada. Ao passar por Minami, ele colocou uma mão pesada no ombro do menino. A pressão era suficientemente forte. Até mesmo alguém como Minami, acostumada a treinar diariamente, sentiu uma pontada de dor. Mas por baixo dessa dor, ele também sentiu o peso do coração de Mika. Os anos dedicados à criação de Shizato e Takina, e agora entregando seus futuros. A porta do escritório do gerente fechou-se com um clique suave. Quando as meninas saíram daquele transe, Mika já tinha ido embora. Hein? O que acabou de acontecer? Shizato piscou confusa, alternando o olhar entre a porta fechada e Minami. Mika-sensei, ele estava concordando conosco? Ou nos rejeitando? Takina e Sato também exibiam expressões confusas, sussurrando um para o outro, incertos. Só Minami, massageando o ombro dolorido, entendeu. Conhecendo a personalidade de Mika, nem a aprovação nem a rejeição eram em si uma forma de aprovação. Ele simplesmente não havia expressado seus sentimentos abertamente. Ele simplesmente não disse isso diretamente. Foi mais como um reconhecimento silencioso, de homem para homem. Ainda, sério, Mika-san, você não precisava bater tão forte. Minami resmungou em silêncio enquanto massageava o ombro. Com certeza ia ficar roxo. Mas mesmo assim, ele entendia Mika. Deve ter sido insuportável ver as filhas que ele criou durante 17 anos ser levado por algum recém-chegado. Não admira que ele tenha batido forte. Ainda,
No fim, Mika acabou aceitando. Só isso já bastava. Mas havia mais uma coisa que Minami precisava enfrentar. Por quê? Uma nova notificação do sistema apareceu. A coleção dos corações de amor das 3 meninas estava agora completa. Capítulo 319. Após receber a aprovação da gerente Mika, Minami passou a maior parte dos dias seguintes praticamente morando na Likureko. Durante esse período, ele estendeu convites para Shizato Nishikiji, Takina Inoue e Satou Matsuzaka, perguntando se eles gostariam de ir com ele visitar sua cidade natal na província de Akita. Shizato foi direta como sempre. No momento em que ouviu o convite de Minami, ela nem se deu ao trabalho de ouvir o resto. Ela levantou a mão com entusiasmo, dizendo que queria muito ir. Essa garota excessivamente alegre deu a Minami a nítida impressão de que se ele realmente quisesse, provavelmente conseguiria enganá-la 100 vezes sem que ela percebesse. Assim que Shizato concordou, Takina realmente não tinha margem para recusar, então ela também concordou em ir para Akita. Inicialmente, Takina planejava ficar na Likureko durante as férias de inverno. Afinal, o movimento no café estava em alta ultimamente, e as férias de inverno significavam que muitos casais jovens apareceriam para encontros românticos, garantindo um fluxo constante de clientes. Como a Likureko estava entrando em uma fase crítica de crescimento, como subchefe interino, para Takina fazia todo sentido ficar e ajudar. No entanto, quando o gerente Mika soube disso, não disse muita coisa. Ele simplesmente ergueu os olhos ligeiramente e disse para ela ir com Minami. O motivo era simples. A Likureko estava planejando uma expansão e se preparando para adquirir a loja ao lado, o que acarretaria um longo período de inatividade devido às obras de renovação. Durante esse intervalo, de qualquer forma, Takina não teria muito o que fazer. Assim que Takina soube disso, a diligente garota de cabelos negros não hesitou mais e aceitou o convite de Minami. Quanto a Matsuzaka Satou, sua resposta inicial foi simples e direta. Não, a razão dela era ainda mais prática. Sem dinheiro. E na verdade, isso era perfeitamente natural. Após Matsuzaka Sayuri ter rompido definitivamente os laços com todos aqueles homens de reputação duvidosa com quem antes se envolvia, a situação financeira da família Matsuzaka tornou-se muito menos segura. Se as coisas continuassem assim, o futuro de Satou seria um reflexo exato da simulação. Mesmo custear a universidade se tornaria uma luta imensa. Mesmo uma escola pública como a escola secundária Shuka não era exatamente barata. Para evitar cair nesse buraco financeiro, Satou decidiu começar a trabalhar na Likureko. Como resultado, ela nem tinha trabalhado 2 dias ainda, e agora estavam pedindo para ela gastar dinheiro em uma viagem. Isso era claramente algo que ela não podia aceitar. Então, embora ela realmente quisesse ir com Minami e os outros para a província de Akita, suas dificuldades financeiras a deixaram de mãos atadas, completamente desamparada. Ela queria ir, mas não pôde. Inicialmente sua postura era firme, mas garotas como ela, em sua essência, eram como gelo. Se você se aproximasse um pouco mais, aquecesse-as com paciência e delicadeza, elas naturalmente se transformariam em água macia ao redor da ponta dos seus dedos. O método de Minami era precisamente esse. Persuasão persistente, apelando tanto para a emoção quanto para a lógica. Por fim, até mesmo Matsuzaka Sayuri, tia de Satou. Ela usou suas próprias economias e se juntou ao grupo de convencimento. Com Minami e Matsuzaka Sayuri, as 2 pessoas que ela mais amava no mundo, convencendo-a juntas, a teimosa Satou finalmente cedeu. É claro que Matsuzaka Sayuri não contou a Satou que o dinheiro que ela ofereceu na verdade foi dado a ela por Minami. Afinal, Minami havia economizado uma quantia modesta com seu trabalho de meio período como subchefe no Likureko nos últimos 6 meses. Custear as despesas de viagem e hospedagem de Satou durante a viagem estava perfeitamente dentro de suas possibilidades. Assim, a questão de convidar Shizato, Takina e Satou da Likureko foi resolvida por hora, deixando de lado esse problema já resolvido. Mais um problema completamente novo surgiu diante de Minami. Já colecionei todos os corações do amor, então por que ainda não surte efeito? Neste momento no quarto de Minami, preparando-me para pegar o trem para Akita amanhã. Ele já havia arrumado suas roupas, carregador de celular, carteira e a maior parte de sua bagagem cuidadosamente em uma mala. Após verificar várias vezes para confirmar que não havia esquecido nada, ele não pôde evitar olhar para a interface de simulação acima dele, e soltou um suspiro perplexo. Sim, perplexo. No inventário da simulação, todos os 9 corações do amor foram recolhidos. O futuro de Shizato simbolizava a vida que Minami havia salvado. Tranquilidade de Takina simbolizava sua natureza calma e nobre. A pureza de Satou simbolizava sua busca ao longo da vida por um amor puro e imaculado. Esses 3 novos corações se juntaram aos 6 que ele já havia colecionado, todos brilhando fracamente na página de inventário. Mas além do brilho, nada aconteceu. A sensação era de que colecionar os corações do amor tinha sido completamente inútil. Mesmo depois de coletar todos os 9 corações de seus alvos de simulação, nenhum efeito especial foi acionado. Que diabos está acontecendo? Minami esfregou o queixo, intrigado. Inicialmente ele esperava que uma vez que reunisse todos os corações, algo dramático aconteceria. Por isso, ele adotou uma abordagem gradual, passo a passo, sem se apressar na coleta dos itens da coleção. Para sua surpresa, além da mudança de status de colecionando para coleção completa, não houve nenhum evento, nenhum efeito, nada. Isso lhe causou um caso grave de grande expectativa, pequena recompensa. Com o senho franzido, Minami cutucou a interface de simulação.
Se nada tivesse acontecido, tudo teria corrido bem. Ele apenas temia que alguma complicação bizarra surgisse mais tarde, o que seria muito mais irritante. E de fato, como se respondesse aos medos de Minami, ou talvez desencadeada por seu toque à interface, que antes estava estática, ondulou levemente. Nas ondulações, ele viu uma nova mensagem surgir. O sistema detectou a coleção completa de corações do amor. A ativação do efeito requer a presença de detentores de corações. Por favor, tente novamente mais tarde. Lendo o texto suspenso, o dedo de Minami congelou no ar. Os detentores do coração devem estar presentes? Ele ponderou sobre as palavras. Após um instante, ele retirou a mão, chegando a uma conclusão. Se ele tivesse entendido corretamente, para ativar os corações do amor, as garotas que os detinham, como Itori e as outras, precisavam estar presentes. Caso contrário, não funcionaria. Minami balançou a cabeça em sinal de exasperação. Ele não conseguia deixar de pensar que seu dispositivo simulador era muito inflexível. Na verdade, não seria melhor ativar os corações imediatamente após a coleta? Por que esperar até que todos os 9 estivessem reunidos e depois atrasar ainda mais? Resignado, ele deu um tapa tão forte na interface da simulação que a fez ondular novamente. Satisfeito, ele retirou a mão. Esqueça. Não adiantava discutir com o simulador. Minami já sabia há muito tempo que aquele aparelho era bastante pouco confiável. Além disso, ele já havia superado os 99 degraus mais difíceis. Só faltava mais um passo. Naturalmente, ele encontraria um jeito de terminar. Afinal, amanhã ele e as meninas partiriam para Kita. Ele então descobriria qualquer absurdo que o simulador tivesse planejado. Com esse pensamento, ele virou a cabeça para dar uma olhada em sua mala já arrumada. Já que ainda havia tempo, ele se levantou, se espreguiçou e continuou conferindo sua bagagem 2 vezes. Na manhã seguinte, Minami acordou de seus sonhos. Após desconectar o celular do carregador, ele olhou as horas, tomou um café da manhã simples e, em seguida, arrastou sua mala do apartamento até o Starry, local do evento, no andar de baixo. Minami, você desceu, e Jishi Seika cumprimentou Minami usando um gorro de tricô, com seus longos cabelos loiros cuidadosamente presos em uma jaqueta cinza escura, um cachecol enrolado no pescoço, mãos enluvadas e todo o corpo agasalhado em várias camadas de roupas de inverno, parecendo um pinguim escapando da Antártida. Ao lado dela estava Parasan, igualmente agasalhada, e Hiroi Kukuri, que apesar de ser pleno inverno, vestia roupas incrivelmente finas, como se ela não tivesse medo de morrer congelada. O contraste entre as roupas deles era absolutamente ridículo, principalmente entre Kukuri e Seika. Uma parecia apavorada com a possibilidade de congelar, enquanto a outra parecia apavorada com a possibilidade de não congelar. O único que parecia relativamente normal era Ijishi Nijika, usando uma boina simples com o cabelo preso em um rabo de cavalo lateral, olhando para Minami com uma expressão envergonhada, mas ao mesmo tempo impotente. Neishan, por que você está vestida assim? Não é como se fossemos para o Ártico. É apenas proteção básica para o inverno. Aliás, Nijika, você também deveria se agasalhar melhor. Ouvi dizer que já está nevando e congelando ao longo de toda a linha férrea de Akita. As temperaturas estão extremamente baixas. Seika nem se deu ao trabalho de tirar as mãos dos bolsos ao dizer isso, aconselhando casualmente Nijika a se juntar ao seu exército de pinguins. Mas honestamente a caracterização era tão exagerada que parecia extremamente difícil se movimentar com ela. Nijika deu uma olhada e imediatamente rejeitou a ideia sem hesitar. Haha, não é tão ruim assim, Nei-san, Parasan, olhem para mim, estou totalmente bem. Atin, vestindo apenas um cachecol e luvas, Hiroi Kukuri, que estava por perto, tentou exibir sua força sobre-humana, chegando a flexionar os bíceps em uma pose. Mas assim que ela levantou o braço até a metade, um enorme espirro escapou dela, fazendo com que todo o seu corpo estremecesse violentamente de frio. E a parte mais engraçada, mesmo depois disso, essa garota ainda fingia teimosamente estar bem, forçando um sorriso maduro e bonito no rosto. Viu? Não tem problema nenhum. São só alguns espirros, só isso. Sugiro que você vista mais algumas camadas de roupa antes de sairmos. Minami olhou para Hiroi Kukuri, vestida como uma suposta filha do vento, agindo como se não tivesse medo algum do frio congelante. Ainda assim, ele sentiu a necessidade de lembrá-la. Lembro que você tem várias jaquetas, não é? Kukuri coçou a cabeça sem jeito e explicou a situação. Eles se foram. Provavelmente porque não tenho bebido muito ultimamente, meu cérebro não estava funcionando direito. Joguei sem querer todas as minhas roupas de inverno sujas numa lavanderia, e elas ainda não secaram, Atin. Minami estava genuinamente perplexa sobre como alguém como ela havia conseguido sobreviver por tanto tempo. Não está bebendo ultimamente, hein? Ele pensou consigo mesmo, se ela bebesse como antes, talvez tivesse se jogado na máquina de lavar. Com um suspiro de impotência, Minami se virou, abriu sua mala e tirou um casaco extra para entregar a Kukuri. Na verdade, não era porque ele estava preocupado com o fato de ela estar com frio. Ele estava mais preocupado que ela pudesse morrer congelada antes mesmo de chegarem à estação, o que atrapalharia toda a programação. Ao mesmo tempo, ao emprestar-lhe o casaco, deixou bem claro que se tratava apenas de um empréstimo e que ela teria de devolvê-lo depois. Hiroi Kukuri deu um tapa no peito, orgulhosa. Não se preocupe, Minamiko. Eu vou cuidar bem disso. Absolutamente nenhum acidente. Vamos lá, você não confia em mim, Hiroi Kukuri? Minami olhou fixamente para ela. Ele queria muito contar para ela. É porque é em você que eu não confio. Mas enfim, era apenas uma jaqueta. Minami balançou a cabeça e se virou para Ijishi Nijika. Onde estão Ryu, Itori e Ikuyo?
Minami havia combinado 3 pontos de encontro para a viagem de hoje. A primeira foi na casa dele, a casa de Nijika. Particularmente perto de sua casa, a casa de Ryu e Kiteikuyo, e Goto Itori também morava relativamente perto. Assim fazia sentido usar Starry como ponto de partida. Ainda faltavam cerca de 10 minutos para o horário da primeira reunião. Itori e Ikuyo já haviam ligado para avisar que estavam esperando na estação de Shimokitazawa. Isso deixou apenas Ryu, que deveria vir para Starry. Mas, embora já estivesse quase na hora, ainda não havia sinal de Yamada Ryu. Será possível que mesmo depois de marcar uma reunião, Ryu tenha dormido demais? Até mesmo Kukuri, que estava basicamente meio bêbada na maior parte do tempo, conseguiu chegar na hora. De jeito nenhum Yamada Ryu seria tão pouco confiável, né? Pensando nisso, Minami pegou o celular e descou o número de Ryu. E então, o número que você descou está indisponível no momento. Por favor, tente novamente mais tarde. Minami desligou o telefone sem expressão. Naquele momento ele tinha quase certeza. Yamada Ryu realmente não é particularmente confiável. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.